Você que está pensando em comprar, trocar ou vender o seu veículo, você não pode deixar de passar na Brother Veículos. Lá você encontra os melhores carros e as melhores condições. Financiamento que cabe no seu bolso. E na compra de um veículo você ganha tanque cheio e IPVA. Brother Veículos. Atenção, vascaínos e vascaínas! Tá entrando no ar o programa que faz seu coração Cruz Maltino ferver. Com a bola no pé e o microfone na mão. Está pensando em comprar, trocar ou vender o seu veículo? Você não pode deixar de passar na Brother Veículos. Lá você encontra os melhores carros e as melhores condições. Financiamento que cabe no seu bolso. E na compra de um veículo você ganha tanque cheio e IPVA. Brother Veículos. Atenção, vascaínos e vascaínas! Tá entrando no ar o programa que faz seu coração Cruz Maltino ferver. Com a bola no pé e o microfone na mão, José Fernando. Porque começa agora o Caldeirão Vascaíno! Fala galera, boa noite, estamos iniciando o Caldeirão Vascaíno. Como é bom iniciarmos o nosso programa com uma vitória do nosso Vasco, né? Muito bom, sejam todos bem-vindos. E aqui, ó, é um programa de vascaíno para vascaíno, de vascaíno para vascaíno. E nessa noite vamos falar, né, do último jogo contra o Atlético Mineiro e do próximo jogo contra o Palmeiras. O boa noite, destaque inicial, vou começar pelo homem peruca do Vasco. Peruca, síndico é dono? Boa noite, Zé Fernando. Boa noite, torcedor vascaíno de todos os países, porque o mundo é Vasco, não é só no Brasil. É Portugal, Inglaterra, Japão, China. Tem vascaíno em todos os lugares do mundo, Zé Fernando. Agora, síndico não é dono, né? Vamos aí lotar já mais de 15 mil ingressos vendidos para o jogo do próximo domingo. O Vasco conseguiu aí, através da justiça, uma definição do desembargador para que confirmasse realmente o jogo para o Maracanã. Então você que é sócio, corre lá que os ingressos estão acabando e domingo é dia de lotar o Maraca. Agora, Zé, eu vou começar o programa de hoje com um recadinho para você. Você tem que ser mais otimista com o nosso Vascão. Você que apostou aí somente no empate do Vasco contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do Brasileirão, aí Zé Fernando se deu mal, que o Vascão foi lá, jogou pra caramba e ganhou dos caras lá dentro, amigo. Vascão é demais, Zé Fernando, você tem que acreditar mais, Zé. Você tem que acreditar mais. Então, homem peruca. Então, homem peruca, só 20 mil ingressos, hein? Só pra você se lembrar, no final do programa, quando o capitão Mauro Galvão disse que, na opinião dele, iríamos ganhar por um placar diminuto, eu e a Stacy também falamos que a gente ia ganhar por um gol de diferença. Depois você pega a nossa fita aí e dá uma olhada. Você tem que acreditar mais nos gigantes, Zé Fernando. Agora você tem que confiar mais. Tem que ser mais otimista, Zé. Vascão foi lá dentro e ganhou lá, Zé. Vão ser 3 vitórias agora, hein? Contra o Palmeiras, Bahia e Fluminense. Bom, o boa noite, o destaque inicial dele, Mauro Capitão Galvão, ao vivaço aqui nos nossos estúdios. Boa noite, Mauro. Boa noite, Zé. Prazer estar com vocês.
Foi um jogo muito bom, né? O Vasco fez aquilo que a gente achava que ele poderia fazer, começou com tudo, muita disposição. A gente falou bastante sobre isso, que o Vasco tinha que começar colocando uma correria em cima do time do Atlético Mineiro, porque o Vasco ele tem essa competição pela frente só o Campeonato Brasileiro, então tem que ir com tudo, e foi isso que o Vasco fez. Colocou uma pressão, conseguiu fazer 2 gols, sofreu um pouco depois, né? O Léo Jardim fez uma grande partida, foi um jogador super importante, e era isso que acho que todo mundo esperava, né? Que o Léo Jardim fizesse um tipo de atuação como ele fez, para a gente poder ter certeza que ele é o goleiro titular do Vasco. Beleza, Mauro, boa noite. Destaque inicial dela, né? Na verdade, do toque feminino do programa Caldeirão Vascaíno. Boa noite, Stacey Lemos. Boa noite, Zé. Boa noite, galera aqui que está aqui comigo no estúdio. Boa noite, você de casa. Já vi aqui a atualização fresquinha aqui já no Instagram do Vasco. Estamos com 20 mil ingressos emitidos, atualizando aqui o dado que o Homem Peruca falou agora há pouco de 15 mil. Então, gente, primeiramente, queria convidar vocês a chamar todo mundo para cá, porque hoje é dia de vascaíno comemorar nessa live, né? A gente está aqui feliz a beça, iniciamos aí o campeonato com uma vitória, onde muita gente desacreditava, e a gente foi lá e conseguiu voltar com esses 3 pontos. Então, chama todo mundo para poder vir comentar aqui com a gente, tá? Sem se esquecer de deixar o seu like aqui no YouTube, no nosso vídeo, porque assim o YouTube entende que você gosta do conteúdo, assim acaba entregando para outras mais pessoas, tá? Então deixa seu like, chama geral e vem. Isso aí, Stacey. Zé, Hoje não, diga. Rapidinho, nessa abertura vou aproveitar também aniversário do nosso querido Romaninho, então mandar um grande beijo pro Arthurzinho Romano. Sábado a gente tá aí nessa festa, comemorando tudo. Grande beijo pra família inteira. Isso aí, um grande beijo pro Arthur Romano, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Bom, nessa noite temos aqui Marcel Dantas, que é o presidente do Vasco Almirante. Boa noite, Marcel. É um prazer te receber aqui no Caldeirão, amigo. Boa noite, Zé. Obrigado pelo convite novamente. Uma honra estar com vocês, estar aí com o nosso capitão. Venham falar um pouquinho de Vasco, né? Falar um pouquinho também de futebol americano, que eu sempre dou um jeito de falar do futebol americano, mas vamos falar um pouquinho de Vasco, que é o que a gente faz aí ao longo do dia inteiro em WhatsApp, o que quer que seja. E vamos... É isso aí, vamos em frente. Quero mandar um grande abraço para a galera do grupo Terapia Vascaína, todo mundo ligado, vascaínos espalhados pelo mundo inteiro. Um abraço para o Alexandre, um abraço para o Caio, para todo mundo que está ligado aqui no nosso programa. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Caldeirão Vascaíno, que tem o patrocínio da Brother Veículos, a sua melhor loja de veículos do Rio de Janeiro. E você sabe, né? Chegou na Brother Veículos, comprou o seu carro, vai ser peruca. IPVA de graça, peruca. É isso mesmo? Com certeza, Zé Fernando. Vascaíno que compra carro na Brother Veículos não paga nem PVA e ainda ganha tanque cheio grátis. E dizem por aí, Zé Fernando, que se chegar lá e falar que assiste o Caldeirão Vascaíno e pedir para falar diretamente com o nosso amigo Bruno Maia, o grande vascaíno, ainda vai ganhar mais brinde lá na Brother Veículos. Isso aí, peruca. Caldeirão Vascaíno, que tem também o patrocínio do Black Toro, melhor restaurante da Barra da Tijuca, lá no Uptown. Homem peruca, quando chega no Uptown, vai direto para o carro dele, Marcel, não tem jeito. Já perto ali do Bloco 7 e tal, para o carro, ó, se encaminha pro Black Toro, come aquela salada Caesar maravilhosa, e depois, ó, detona uma sobremesa. É a melhor sobremesa do Brasil. Inclusive, domingo, o Black Toro estava ao vivo fazendo um vídeo, né? Com os clientes e tal, e eu entrei pra ver. Quando eu entrei, Mauro Capitão Galvão, tava o Homem Peruca lá na live dizendo o seguinte: a melhor sobremesa do Brasil. Não é isso, Peruca? Com certeza, Zé Fernando. Galera que ainda não conhece, torcedor vascaíno que mora aqui no Rio de Janeiro, que ainda não conhece, é só ir lá no Uptown, no Black Toro Grill, e depois que escolher, né, o prato principal, aí tem muita opção. Tem hambúrguer, tem salada, tem prato executivo, tem uma opção de coisa legal pra galera. Não pode deixar de experimentar a sobremesa. É um sorvete de tapioca com pedaço de coco e muito doce de leite. É a melhor sobremesa do Brasil, Zé Fernando. Aí é bem levezinha, né? Bem levezinha, então, bem levezinha. Aí é covardia. Mas seguindo aqui, ó,
Vou jogar para nossa mesa logo. Primeiro, qual é a nossa enquete do dia, Stacy? Vamos ver se você tá ligada. Ah, muito bem, foi a Stacy que preparou a enquete. Por isso que eu mandei para ela. Quem foi o melhor jogador do Vasco no último jogo? O goleiro Léo Jardim, Andrei ou Peck? A gente quer saber a sua opinião. O goleiro, Léo Jardim, Andrei ou Peck? Peruca, presta atenção, hein? 10 minutos antes da enquete terminar, seu telefone com Mauro Capitão Galvão. Antes de mais nada, Peruca, vou começar por você. Léo Jardim, Andrei ou Peck, o melhor jogador do último jogo? Ô Zé, diga. Antes de responder a pergunta que você me fez, a nossa enquete do dia, eu vou pedir para a produção não esquecer de colocar os comentários da galera na tela, para a galera poder participar com a gente, dar opinião também. Isso aí é para despistar. Isso aí. Agora, Zé, em relação ao que você me perguntou, é claro que eu vou ficar com o Léo Jardim. Cara, que partidaça fez o Léo Jardim pelo Vasco. Muitos amigos, inclusive vascaínos, ainda não estavam convencidos de que ele deveria ser o titular do Vasco, muitos na bronca, inclusive, pedindo mais a entrada do Ivan. Mas agarrou muito, salvou o Vascão, várias defesas importantes, inclusive aquela no final do jogo, que eu confesso, Zé, eu morri e ressuscitei enquanto eu não vi aquela bola encaixada na cabeçada do jogador do Atlético Mineiro nas mãos do Léo Jardim. Então é claro que hoje eu vou de Léo Jardim. Mauro Capitão Galvão. Não, Léo Jardim, né? Isso aí não tem a mínima dúvida, apesar dos outros terem jogado muito bem, né? Andrei fez o primeiro gol, depois o Peck. Acho que é importante isso também, ressaltar o trabalho, né, que o Vasco vem fazendo nas categorias de base, e os jogadores estão aparecendo. Os 2 jogadores da base foram os responsáveis pelos gols. Isso aí é muito importante. Outros jogadores que estão também dando a sua participação, caso do Rodrigo, né, o Figueiredo, que pode entrar. Tem vários jogadores da base do Vasco que estão sendo importantíssimos. Isso aí eu acho que a gente tem que ressaltar. E é muito bom quando você tem 3 jogadores, não é? E 2 são da base, para você votar em quem foram os melhores. Então, os 3 foram realmente muito bem, mas a gente tem que escolher um e eu fico com o Léo Jardim. Beleza. Stacy Lemos, sua opinião. Melhor em campo. Assim, os 2 que fizeram os gols, né, têm seus méritos, como o capitão acabou de falar. Graças a Deus que eles fizeram esses gols já no começo, porque depois só deu o Léo Jardim. Olha, eu tava falando aqui que sufoco foi assistir o jogo até o apito final. Então, Léo Jardim, na minha opinião, sem tirar o mérito dos demais, o Léo Jardim. Marcel Dantas. Só para ser o contraponto, eu vou de Lionel Peck. Vai de Lionel Peck? Vou, porque os gols são importantes. O Léo Jardim não é que o Léo Jardim salvou o Vasco, ele salvou também o futuro do Pumita no Vasco ali. Assim, aquele último parou ali do nada, pô. Ia ser complicado as próximas semanas do Pumita, a torcida do Vasco, ela apoia, mas quando ela quer pegar no pé... É óbvio que assim, até com o Capasso a gente tem aquela tolerância, o Capasso cometeu aquele crime ali contra o Flamengo. Verdade. Mas poderia botar tudo a perder, então o Léo Jardim salvou, mas eu vou de Lionel Peck para dar uma moral pro moleque. Ele falou que esse ano ia ser o ano dele. Bom, o primeiro jogo ele já fez por onde? Vamos ver nos próximos. Né? Verdade. Bom, começou bem. Bom, jogando aqui para a mesa, vou começar pelo Mauro Capitão Galvão, para que ele faça análise técnica, né? Daqui a pouco eu vou passar para o Peruca, análise do torcedor. Mauro, na sua opinião, a gente já tinha falado disso aqui na última terça-feira, né? Com relação mais ou menos à equipe que, na nossa opinião, o Barbieri tinha que colocar para jogar. O treinador acertou, mudou, né? Tirou o Capasso, colocou o Robson. Enfim, na sua opinião, aquela escalação do último jogo, era que efetivamente o Vasco tinha de melhor? Eu acho que sim, Zé. Eu acho que é importante você dar uma sequência para a equipe poder jogar e repetir a escalação é sempre muito importante. O jogador se sente mais confiante, se sente mais seguro, todos ali sabem o papel de cada um. É claro que tem coisas que acontecem dentro dos treinamentos que a gente não tem condições de acompanhar. E uma delas foi essa do Capasso não ter jogado e ter jogado o Bambu. Ou seja, é uma decisão que o treinador tem que tomar às vezes. E ele tomou essa decisão, as coisas deram certo. A gente sabe como é que é o futebol, né? Se não tivesse dado certo, isso tudo ia cair em cima do Barbieri, né? Então, ele está vendo, ele tem a condição de avaliar melhor.
E talvez, eu acho que a situação do Capasso em relação ao Bambu seja a questão da mobilidade. Talvez o Bambu seja o jogador mais rápido e consiga complementar melhor o Léo. Eu acho que deve ter sido em função disso, porque ele é um jogador mais rápido, ele consegue chegar com mais assim, velocidade no atacante. E houve essa mudança, mas no geral foi praticamente o mesmo time que a gente vinha já falando, né? O meio de campo com aqueles jogadores, e sem invenção, né? O Rodrigo jogando de primeiro volante, o Andrei e o Jair, na frente o Peck, o Pedro Raul e o Alex. Então, quanto menos inventar no futebol é melhor, né? Essa questão do Capasso é uma decisão do Barbieri, ele deve ter acompanhado os treinos e visto que o Bambu estava melhor. Ele acabou optando por ele, deu certo, né? E a questão do Vasco, eu acho que o fundamental foi a forma que o Vasco jogou. Um time agressivo na marcação, apertando sempre a saída de bola do Atlético Mineiro e sendo muito concreto nas jogadas de ataque. Tivemos 3 ou 4 oportunidades e conseguimos fazer 2 gols rapidamente. É claro que isso aí é importante, deixa o adversário um pouco nervoso, e o Atlético Mineiro teve que se abrir todo, teve que vir para cima. Não foi fácil, o Vasco teve que segurar, ao final do jogo foi bem complicado, mas o Vasco conseguiu segurar o resultado e eu acho que mereceu esses 2-1 aí, que acabaram dando a primeira vitória para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Homem peruca do Vasco. Não, Zé, eu ia falar sobre esse assunto, né? O mesmo assunto que o Mauro pontuou sobre a entrada do Bambu. Eu acho que agora que o Bambu entrou, não sai mais, né, Mauro? Depende do ponto de Eu vista. acho que essa resposta é só você que pode dar. Depende do ponto de vista, né? Você não aprende, cara. Eu sou zagueiro. É isso aí. Esqueceu que eu sou zagueiro? Só não podia perder a piada. Aqui só sai, nada entra. Isso aí. É sopa de tamanco, né, capitão? Como diriam os antigos. Mas olha só, esse programa descontraído, né? Quando o Vasco ganha, tudo tá bem. O programa sempre fica mais leve quando o Vasco vence. Agora, eu não posso mentir pra vocês. Eu confesso que quando eu vi a escalação... O quê? Do quê? Não deu não, capitão. Ele ficou Sai. Mas assim, Zé, eu quando vi a escalação, eu fiquei meio assustado, porque assim, eu não esperava essa escalação. Eu não esperava a escalação do Bambu, né? Eu esperava que realmente o Capasso ia seguir no time. O Bambu, nas oportunidades que teve, não tinha jogado muito bem, não vou nem falar entrado, não tinha jogado muito bem, mas a gente ficou um pouco assim, eu acho que a maioria dos torcedores vascaínos ficaram receosos por conta disso. Mas, cara, fez uma excelente partida ao lado do Léo, que vem crescendo muito no time do Vasco, né? A zaga teve um desempenho fantástico nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Tivemos a sorte também de todos os outros jogadores estarem muito inspirados. O Marcel, inclusive, pontuou maravilhosamente bem, né? Que a gente fica falando do Léo, beleza. O Léo evitou que o Vasco sofresse alguns gols. Mas lá na frente, o Peck mais uma vez deu um show. Muitos torcedores, inclusive, achavam que o Peck só ia jogar novamente no estadual, que não ia conseguir fazer um campeonato brasileiro bom. Mas, já na primeira partida, foi muito bem, né? Inclusive, teve outras chances também de marcar gol. Cobrou aquela falta brilhantemente, que abriu caminho para a vitória do Vasco. Participou ativamente das outras jogadas, marcou o gol. E, Zé, eu acho que todo mundo foi muito bem nesse jogo. O Piton também aparecendo sempre muito bem lá na frente. O Marcel lembrou do lance do Puma, né? Esse realmente poderia ter sido um lance que poderia ter definido o futuro do Puma no Vasco, inclusive. Porque ele, no último minuto, já nos acréscimos, na verdade, né? Perdeu a bola, permitiu a passagem do jogador do Atlético, para que ele conseguisse cruzar aquela bola na cabeça do jogador atleticano. Graças a Deus o nosso Léo Jardim estava lá. Mas não tenho o que falar. Todo mundo jogou bem pra caramba, o Peck repetindo aí as boas atuações, o Léo Jardim aparecendo na hora que realmente foi exigido, e a zaga também novamente fazendo um brilhante trabalho. Marcelo Dantas, sua análise. Eu sou um otimista, né? Que bom.
Então o resultado foi bom, eu estava confiante que o Vasco ia ganhar. O Galo não vinha jogando bem nos jogos mesmo do Mineiro, né? Apostou no Vasco, Marcel? Apostei, foi bom. Ganhou o dinheirinho? Pagando 5 ali, o negócio foi bom. Que bom. O Galo já não vinha jogando bem, né? O Hulk vem fazendo a diferença. Porra, ele sobra, ele é muito físico, ele faz muito gol no final do jogo, então não estava sobrando nem no Mineiro. Então essa superioridade toda, para chegar usando como parâmetro, pagando 5 na vitória do Vasco, bem que a nossa chance era bem maior do que isso, e acho que o Vasco jogou bem no Carioca, mesmo em jogos onde não teve sucesso, onde a gente não venceu, a gente estava bem. Então acho que a mídia já está olhando diferente pro Vasco agora, e eu acho que a torcida tem que ficar um pouco menos desconfiada. Acho que o time jogou bem. O meio, como o Mauro falou, foi o melhor que a gente encontrou, o melhor meio de campo no Carioca. A gente ainda tem essa esperança de vir um meio armador ao longo do ano, mas com a janela fechada não vai vir tão cedo. Então esse é o melhor que a gente tem, tirando a mudança na zaga que chamou a atenção realmente. O Robson entrando aí na... O Peruca tem que começar a chamar de Robson para ele parar de rir enquanto fala. O Robson entrou e jogou bem. Jogou bem. Ele prefere o Bambu. Isso. Mas por esses pessoais não vamos entrar no mérito. Jogou bem, então assim, é difícil porque o movimento do Vasco passar a se defender é um movimento muito natural de quando você joga com um time contra o Galo. Acho que a gente não precisava se defender tanto, né? Tem que propor um pouco mais de jogo, tentar ficar mais com a bola. Deu certo dessa vez, mas dificilmente você vai sofrer tantos ataques e não vai entrar uma bola. Então acho que para os próximos jogos o próprio jogo contra o Palmeiras agora é um bom teste, a gente vai estar jogando em casa, é diferente, mas provavelmente é um jogo onde se o Vasco sair na frente, a tendência é o time se retrair. Espero que o Barbieri peça para que o time oriente, que o time fique um pouco mais com a bola e a gente não sofra tanto, né? Porque vai ser casa cheia e a gente tem que fazer uma festa pros síndicos ali ficarem com inveja, né? Hoje eu vi o pessoal da empresa que hoje falou assim, não, tô indo pro Maracanã hoje. Eu falei, não bagunça muito lá não, hein? Deixa limpinho que domingo a gente vai fazer essa Isso aí, vai ser isso. Diga, Peruca. Antes de você continuar, eu só vou dar os créditos aqui da piada pro Armando Amaral. Grande Armando. Mandar um grande abraço pra ele. Eu roubei realmente a piada dele ali, essa questão do bambu que eu vi lá no chat e resolvi fazer a brincadeira aqui. Tamo junto, Armando. Valeu, Armando. Um abraço. Stacy, vou rolar pra você com a galera que tá em casa, antes da gente continuar com o tema Vasco Atlético Mineiro. Chat bombando, hein? O Peruca, ele não é bobo nem nada, né, gente? Ele sempre fala que não brinca com comida com ele, que o negócio é mais embaixo. E só porque o Armando Amaral falou que ele tinha que pagar uma pizza porque ele roubou a piada, ele já rapidamente... Já deu os créditos. Peruca não é mole não, parceiro. Peruca não é mole não. Tem uma música que eu acho que você conhece, que diz assim, malandro é malandro. Mané. É isso aí, tem que ser malandro, né? Isso aí, tá certo. Stacy, com você. Vamos lá. Ângelo Bonetti falou o seguinte, saudações vascaínas, muito feliz de ver as crias nos trazendo alegrias. Meu voto do destaque foi para o PEC. Todos foram importantes, mas o Cria destruiu. Evoluiu muito tecnicamente. Muito bom, verdade. O PEC vem fazendo bons jogos, se esforçando, correndo de 90 minutos, enfim, e merece todo esse sucesso que ele está tendo nesse momento. Queria falar um pouquinho sobre Barbieri. Queria saber por que eu não li a súmula, para ser sincero. Marcel, Mauro, capitão... Surpreendeu mesmo essa expulsão. Por que o técnico do Vasco foi expulso? Você tem alguma informação, Peruca? Eu tenho, Zé Fernando. Qual é? Porque é a recomendação da CBE, da Confederação Nacional... como que se chama, Marcelo? Da arbitragem? CONAF, Tolerância zero. Então, CONAF. É uma recomendação nova aqui no futebol brasileiro para que realmente aí não haja muita paciência, vamos dizer assim, dos árbitros com reclamações que vêm do banco de reservas. A orientação realmente é para botar para fora. Essa eu não sabia. Inclusive, o treinador do Palmeiras também na rodada foi expulso de campo. Tá. Então, ou seja, um poder maior Isso aí no para os começo. árbitros, né? E tolindo cada vez mais os técnicos. Tolerância zero. Tolerância zero, né? Tolindo mais os técnicos com relação a isso daí. Eu vi até um vídeo do Brax, se eu não me engano, na Globo.com, ele falando que o nosso treinador foi expulso injustamente, que ele tinha certeza que ele não tinha xingado, enfim, não tinha feito nada além do normal. Mas essa informação que o Peruca trouxe é uma informação nova para mim, realmente eu não tinha lido. Porém, Peruca,
tem que ter um limite, né? Ninguém faz nada. Nunca. Tem que ter um limite ali também. Por que o técnico também não pode reclamar de uma jogada, às vezes de um cartão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, né? Vasco-Flamengo. Muita gente, é minha opinião também, a falta foi fora da área. É a minha opinião, ponto. Não sei do Marcel, nem do Mauro. O juiz foi lá e deu pênalti. Mas ninguém foi no juiz pedindo para ver o VAR. Ninguém, Peruca, ninguém. Aí a gente tem que deixar claro uma coisa. É óbvio que às vezes o jogador pode reclamar até com razão de algum certo lance. Mas ele não pode reclamar. A verdade é que ele não pode reclamar. Né? Hoje a gente tem o VAR, tem essas ferramentas. É claro que a gente, como torcedor na hora também, às vezes quer reclamar, quer que o jogador do nosso time reclame, que o nosso treinador reclame. Mas hoje a regra é essa. Inclusive, eu vou te passar um dado aqui agora, Zé. Ó, tolerância zero da arbitragem rende 21 cartões e pode gerar guerra com técnicos e jogadores. Foram 19 amarelos e 2 vermelhos. Vale lembrar que o treinador do Palmeiras, ele não foi expulso direto. Ele foi expulso depois de tomar 2 amarelos, tomar o segundo amarelo. Então, Zé, é isso que está em prática no futebol brasileiro e a tendência é que a gente veja muitos treinadores realmente sendo expulsos ao longo do campeonato. Marcel, vou primeiro passar para você e depois para o capitão, porque é brincadeira, a gente só vê, né, os outros punidos. Os árbitros não são punidos por nada desse mundo. Minha opinião. Marcel, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente esse ponto, né? Você tem cada vez mais ferramentas para proteger o árbitro. O árbitro hoje, mesmo com o VAR, com uma ferramenta de tecnologia que deveria minimizar os erros, a gente vê que ele é usado com certos objetivos e outras vezes não. Então, o árbitro, quando ele erra, hoje em dia não precisa mais nem se explicar, né? Porque antigamente o árbitro ele dava entrevista na beira de campo, há uns anos atrás. Depois de um certo momento, a comissão de arbitragem ela passou a proibir a entrevista do árbitro. Então o árbitro ele chega em casa, ele assiste o jogo e ele coloca na súmula o que ele viu depois de ele ver na televisão o jogo. Então é uma coisa que deixa muitas vezes os técnicos, os jogadores fora de si, muitas vezes a postura também. A gente tem alguns exemplos de árbitros que geraram problemas diretamente com os jogadores. E assim, acho que realmente tem que existir um limite, porque quem assiste o futebol europeu vê que os jogadores reclamam muito menos do que aqui no Brasil. Mas eu acho que a tolerância zero de um dia para o outro, ela pode ter um momento aí traumático até que as coisas se ajustem. A punição deveria haver também para os árbitros quando eles erram, como a gente já viu muito em jogos do Vasco, e o árbitro está apitando no próximo jogo. Então... E pro pessoal do VAR que não consegue acertar a linha, né? Não consegue botar ali no equipamento, traçar a linha. Não consegue. Chegam 3 horas antes do jogo para testar tudo, hein? Mas beleza. Vida que segue. Mauro Capitão Galvão, você acha que essa tolerância zero nesse exato momento vai conseguir educar o jogador e o técnico? É muito difícil, né, Zé? Porque nós temos aí um grande problema, né? Os jogadores, eles têm um comportamento muito ruim, né? Dentro de campo, eles sempre querem tentar ludibriar o árbitro de alguma forma. O jogador quer cavar o pênalti. O jogador, uma jogada que tu faz aqui, Zé, o que ele faz? Mão no rosto. Se atira para trás, como se tivesse tomado um tapa no rosto, ou um soco no rosto. Então são artistas que vão para o campo para tentar ludibriar a arbitragem. E isso aí é muito negativo. Então, por isso, hoje, está acontecendo tudo isso. Essa decisão da comissão de arbitragem de ser mais firme com os treinadores e com os jogadores. Os jogadores, a primeira coisa quando você fala que vai consultar o VAR, o que o cara faz? Ele vai para frente do árbitro. Uhum. Ele fica na frente do árbitro. Não pode, não sei o quê. Cara, não dá para aguentar isso. Tu não vê uma situação dessa na Europa. Não vê. O jogador, se ele vir para frente do árbitro, ele vai tomar uma punição, vai ser dado cartão amarelo. Aqui não. Eles fazem uma rodinha. Né? Para que é essa rodinha? Eu vou explicar só para a pessoa que está em casa e não sabe. O intuito de fazer um bolo de jogadores em cima do árbitro é de ele não dar cartão para ninguém. É essa a função de ir em vários jogadores. Então, o que é isso? Existe todo um planejamento antes do jogo
para tentar tirar proveito. E isso aí é uma pena. E aí a gente vê agora a tentativa de se tentar assim, minimizar esses problemas. Então, no início do campeonato, isso aí vai acontecer, é normal. Mas a gente sabe que durante o campeonato, isso aí começa a enfraquecer, começa a relaxar, e aí começa todo mundo já, né, dar empurrão no árbitro, né, chegar em cima do árbitro e tentar fazer com que ele mude. O árbitro não vai mudar uma decisão. Não existe. O árbitro dá um pênalti, ele vai voltar atrás? Não vai voltar. Então esse negócio do cara ficar ali tentando mudar a decisão do árbitro é uma coisa que não tem futuro. Outra coisa, os treinadores têm que ter cuidado com o que eles falam. O quarto árbitro, ele está ali fora, esperando você falar alguma bobagem. E quando você fala, ele leva para o árbitro. O árbitro vem ali e expulsa. Foi o que aconteceu com o Barbieri. O Barbieri falou que foi pedir desculpas para o árbitro. Se ele foi pedir desculpas, é porque ele falou alguma coisa, né? Eu não sou o gênio da lâmpada, eu sou uma pessoa normal. Mas alguém só pede desculpas quando faz alguma coisa errada. A mesma coisa o Abel. O Ferreira do Palmeiras, ele é um treinador que ele não para, ele vem, e ele exige, e muitas vezes ele pode até estar certo. Mas o árbitro, ele é o que comanda o jogo. Então tem que se respeitar. Aí, de dizer que errou ou não, aí é outra coisa. Porque os árbitros sempre vão errar. Com VAR ou sem VAR, sempre vão acontecer os erros. Isso aí a gente já viu que não tem jeito. Então a gente espera que erre menos contra o Vasco, né? E o Vasco tem que estar atento. Quando sentir que tem uma coisa errada, tenta conversar com o árbitro para ver se ele pode, de alguma forma, rever a decisão dele. Mas é difícil, é bem complicado. Então, algumas coisas, às vezes, a gente não consegue modificar, né? Mas tem que, pelo menos, tentar. Então, acho que nesse início de campeonato a gente vai ter essa pressão maior dos árbitros em cima dos jogadores e dos treinadores também, mas talvez a gente consiga melhorar também a qualidade do futebol, né? Que eu acho que é importante. Beleza, Mauro. Antes de passar aqui para a Stacy, só para você saber, tem torcedores aqui de outros clubes e tem um aqui com um nome bacana, chamado Cheirinho Rubro-Negro. Peruca, eles estão sentindo o cheirinho ainda? Mas é muito cheiro de vice, não é isso? Zé Fernando, eles ficaram muito no cheirinho, ainda vão ficar muito tempo de novo, Zé Fernando. Isso não vai acabar tão cedo não, Zé. Agora, Zé, é claro que eles vêm pra cá. Os caras não têm estádio, vão ter programa pra assistir no YouTube? Não vão também, né? Então que sejam todos bem-vindos aí, aproveitem a estadia e recebam todas as homenagens dos vascaínos no chat também. Isso daí. Bom, Stacy, rolando a bola aqui pra você, Cheirinho Rubro-Negro, seja bem-vindo aqui no nosso programa, tá? A gente acolhe aqui todos os torcidos. Lógico, né? Stacy, com você, vamos lá. Só para complementar o que o capitão estava falando aqui agora, e que eu li que o Paulo Brax, ele chegou aí, né, até o vestiário dos árbitros para poder explicar e tudo mais, mas dificilmente não tem como, né? Quando o Barbieri declara que ele foi pedir desculpas pro árbitro, então, por que você pede desculpa? A desculpa foi depois que o Paulo Brax foi anterior. Daisy, eu achei que ele tivesse escrito errado, eu tenho uma notícia para o Peruca. Homem Peruca, oficialmente, o Vasco informa que Edmar saiu do Vasco. Zé Fernando, essa notícia me deixa muito feliz, né? Você que fica triste, porque você é o passador de pano desse programa, cansou de passar pano aqui pro Edmar, dizendo que o Edmar não era tão ruim assim, não sei o quê, que jogava com time, que não era tão técnico, mas que era importante defensivamente pro esquema tático do Vasco. Você tá de brincadeira, né, Zé Fernando? Tá feliz? Que felicidade, Zé Fernando. Eu também tô feliz. Que alegria ver o Edmar fora do Vasco. Eu também estou feliz. Seguindo aqui, Peruca, a nossa caravela, Riquelme, né, teve uma lesão grave e agora já está retornando aos gramados. Desejamos ao atleta uma pronta recuperação e que ele volte, né, como ele estava jogando, entrando às vezes nos jogos, enfim, e que ele consiga render todo o seu
talento e o seu preparo físico. Mauro, é muito importante isso, né? Ainda mais um garoto nosso que vinha tendo uma sequência e de repente tem esse problema grave dessa contusão e também uma cirurgia. É muito bom, né, o retorno do Riquelme. A gente espera que ele possa se recuperar bem e logo estar já com os seus companheiros treinando e pegando aquele ritmo de jogo que é importante, né? Uma cirurgia complicada, não é fácil, né? E acho que ele tem a condição toda de dar sua colaboração. E o Vasco tem demonstrado que está conseguindo aproveitar muito bem, né, esses jogadores da base. São muitos jogadores aí que estão aproveitando esse momento, estão jogando, estão sendo lançados e estão confirmando. E uma coisa que é importante, né, a gente viu que o tempo que o jogador acaba pegando, né, ele acaba pegando a confiança. A gente está vendo com o Peck, né, que ele começou bem, depois ele deu uma caidinha e agora está retomando, e a gente sente ele já um jogador mais firme. É o que a gente precisa, né, que o Peck continue crescendo de produção. A parte física é importante, ele acho que agora está conseguindo pegar mais força e confiança, que é importante. Então o gol que ele fez foi um gol importante. O fato de ele assumir a condição de bater a bola parada, que causou o gol do Andrei, foi também fundamental. Então mostra que ele já sabe o quanto ele é importante para o time do Vasco, e se ele continuar assim, certamente ele vai ajudar bastante o Vasco nessa campanha do Campeonato Brasileiro. Um caso muito emblemático, né, capitão, que a gente tem no futebol também desse tempo que alguns jogadores precisam realmente para mostrar o seu futebol no profissional, é o do próprio Felipe Coutinho, você lembra? Ele sai para jogar na Inter de Milão, né, acaba não jogando bem por lá, é emprestado para um time da Espanha. Ele foi emprestado para o time da Espanha, acho que foi para o Girona, se eu não me engano. Ele foi emprestado, quer dizer, e demorou muito, né, para acontecer o Felipe Coutinho. Então é normal, é uma transição difícil, né? O próprio jogador o Vini Júnior, né, do que joga hoje no Real Madrid, também foi um jogador que demorou para começar a jogar na Europa. Então acho que é super natural. E o Peck, pelo menos, realmente agora está mostrando que realmente pode ser um jogador muito importante para o Vasco. Só para fechar, né, essa matéria com relação ao Riquelme, jogador de apenas 20 anos, Mauro. Marcel, 20 anos, teve essa cirurgia, né, no ligamento do joelho, enfim, em julho de 22. Para a galera que está em casa ter uma noção, o atleta está voltando agora aos gramados, né? E é um jovem, 20 anos. E isso realmente é complicado, né, Marcel? Ele tem que ter cabeça, né? Espero que ele tenha tido um acompanhamento psicológico também ao longo desse tempo. Mas acho que ele vendo o resultado, o papel que a molecada da base está tendo no time, eu acho que ele pode ter boas perspectivas de também participar de maneira relevante nesse elenco atual. Que é algo interessante sobre o que vocês dois comentaram, e que eu acho que a gente poderia considerar que não é só o tempo, né? O Vasco nos últimos 15, 20 anos era uma máquina de queimar moleque da base. Uhum. Porque quando você tem um time ruim, você não pode esperar que um garoto de 18, 19 anos, 20 anos, ele venha para mudar o jogo. Resolva, né? Agora, um garoto de 20 ou 21, 22 anos, com já uma bagagem num time bom, um time razoável, um time onde ele não vai ter que carregar o piano, ele tem muito mais condições de contribuir de maneira positiva sem ter toda aquela responsabilidade. Imagina quanto o Felipe Coutinho poderia ter jogado no Vasco em um time bom. Imagina, a gente tem exemplos de jogadores que saíram massacrados pela torcida do Vasco e depois jogaram bem em outros clubes e a torcida quer o jogador de volta. Uhum. Volta e meia alguém pede o Allan Kardec de volta no Vasco. Foi muito vaiado pela torcida, mas em momentos onde o Vasco tinha elencos muito, muito piores. Então a tendência com o investimento é que a gente passe a ter elencos melhores e que os jogadores da base eles possam desempenhar melhores papéis ali no time principal. E até complementando o teu raciocínio, Marcelo, não só os da base, mas também jogadores importantes que vieram de fora e não conseguiram dar sequência, justamente porque o time não dava as condições ideais. Então perdemos vários jogadores, poderia enumerar muitos jogadores, aí. O mais assim, vamos dizer, o Cano, né? Aquele que jogava de lateral, que foi para Fortaleza, Pikachu. Vários jogadores que estiveram no Vasco tiveram assim, boas passagens, mas não conseguiam dar sequência, porque a equipe não conseguia render bem. Então, jogadores que se perderam.
e hoje estão em outros clubes, estão jogando bem. Tem alguns jogadores, Peruca, do ano passado da Série B, tem 4 jogadores ainda no elenco do Vasco, né? Gabriel Dias, que está se recuperando de lesão, o Paulo Vitor, que tem um contrato até o meio do ano, Zé Gabriel e o Alex Teixeira, que renovou o contrato esse ano. Desses 4 jogadores, homem Peruca, você acha que o Vasco, tirando o Alex, que já renovou o contrato, você acha que o Vasco deve continuar com esses 3 jogadores? Não, Zé, por mim manda todo mundo embora. Na verdade, o Vasco está precisando de reforços de peso agora. O Paulo Brax aí tinha se pronunciado, né, dizendo que até o final do mês de abril, né, daqui a 2 semanas, o elenco estaria fechado para o restante da competição, para o restante do brasileiro. Só que até agora não chegou ninguém, né, Zé Fernando? Então, assim, chegou sim um volante lá do Náutico, né, o Coca, né, o Matheus Coca. Assim, com todo respeito, né? Carvalho. Com todo respeito, né? Que pode até, talvez, eu acredito até que o scout do Vasco tenha visto os números, pode ser um jogador realmente para o futuro. Mas Fernando, o torcedor vascaíno está esperando o reforço de peso. Tem que chegar jogador para pegar a camisa e entrar em campo. O Vasco precisa de um elenco forte. E hoje a gente ainda não consegue ter, talvez, um time completo. Hoje, nesse time que entra como titular no Vasco, a gente ainda sente deficiência em alguns jogadores. Né? O Pedro Raul, por exemplo, ele vem sendo importantíssimo. E ele foi importantíssimo no jogo contra o Cruzeiro também. Mas a função dele é fazer gol, ele não está fazendo. Quem é que vai fazer gol nesse time? Contra o Atlético. Eu falei o quê? Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, contra o Atlético. Mas ele precisa fazer gol. E quem é que vai fazer os gols no Vasco? Por exemplo, se o Andrei não tivesse conseguido fazer o gol, o Peck, aí cadê o nosso 9? A gente precisa de um outro jogador para jogar ao lado dele, talvez, mudando um pouco o esquema tático, quem sabe. Mas o fato, Zé Fernando, é que a gente precisa de contratação de peso para que a gente tenha um elenco para disputar o Campeonato Brasileiro. E está acabando o tempo. Paulo Brax só prometeu até o final do mês. O que o Peruca está falando, o Andrei, ele quantas partidas tem até? Pois é, ele vai embora. Se eu não me engano, acho que é até o meio de junho que ele vai jogar no Vasco e depois volta então, lá. Vai para o Chelsea. É outra situação que a gente tem que também se preocupar. Um atacante, não pode ser só um atacante. O Vasco ter só o Pedro Raul. Precisa de ter outro. E se sai o Alex Teixeira, entra quem? É a mesma coisa. E nessa mudança aí, você acaba perdendo. E tem clubes que têm jogadores, têm elenco. Então, com 5 substituições, ali do primeiro para o segundo tempo, você muda o jogo. Você consegue mudar o jogo. Você tem os jogadores ali. E isso é fundamental. O Vasco tem alguns jogadores que são importantes, podem entrar, né? Mas precisa nessas posições mais assim específicas, né, que a gente está falando, no caso do Andrei, quando sair, e do Pedro Raul, são posições importantes e que podem definir a situação do Vasco dentro do campeonato. Beleza, já que o Peruca levantou essa bola aqui, vou passar para o Marcel, para a Stacy, Mauro, todo mundo. Peruca, ontem, segunda-feira, Paulo Brax viajou para a Europa para se reunir, né, com os diretores da 777, juntos com os outros representantes dos outros clubes da 777 para fazerem, vamos dizer assim, para terminar o planejamento da temporada. Eu repito e assino embaixo o que o Peruca falou aqui. Paulo Brax disse em janeiro que o elenco estaria, Peruca, 90% fechado em abril. Na minha opinião, está fechado em 50% ou 60% no máximo. Marcel, na sua opinião, com relação ao elenco do Vasco, em se tratando que Paulo Brax viajou e ele tinha dito que em abril 90% estava fechado. Na última semana, amigos, ele deu uma entrevista dizendo que vai esperar mais um pouco a janela do meio do ano. Marcel, Vasco tem tempo de esperar a janela do meio do ano? Acho que agora não tem muita opção, né? Acho que a janela do meio do ano é onde a gente pode trazer algum reforço relevante. Eu entendo que o que veio recentemente foram oportunidades de mercado. Difícil avaliar. Cocão, o do Santos agora, que eu não me recordo nem o nome, que jogou muito pouco, Carabarral. Difícil avaliar, mas eu acho que, acredito que sim, vem algum reforço ainda na janela do meio do ano. Espero que seja realmente o meia que a gente espera. Por mais que hoje o modo de jogar do Vasco estejam tentando encaixar com esses 3 volantes, a gente precisa do meia. O futebol que a gente conhece precisa do meia e o Vasco jogou muito pelas pontas ao longo do Carioca
E em algum momento, se não tiver variação de jogada, a gente vai ter dificuldade. Os melhores times vão identificar esse padrão do Vasco e a gente vai ter mais dificuldade. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Piruca falou sobre o Pedro Raul. Pode falar. Não sei se vocês reviram aquele lance, a quantidade de jogadores que estavam em cima do Pedro Raul. Por isso que o André entrou sozinho. Então tem essa importância também do camisa 9, um cara de 1,90 m ali dentro da área no momento de uma bola cruzada na área. Que o André jamais entraria sozinho ali daquela maneira como entrou se não fosse essa... Eu jamais, mesmo com essa escassez de gols, eu tiraria o Pedro Raul do time. Inclusive, fiquei na bronca, como a maioria dos torcedores ficou na bronca também quando ele foi substituído no jogo contra o Flamengo, no segundo tempo. Ele é um jogador muito importante em virtude da estatura, do corpo que ele possui, desse trabalho de pivô que ele faz, né, quando essa bola vem lá de trás. Então, assim, ele é um jogador extremamente importante. Agora, tem que treinar mais finalização e talvez tem que ter ajuda ali do lado, né, de outros jogadores que tenham como característica mais marcante a finalização também. Porque a gente precisa do cara que faz gols, né? Marcel, a sua opinião, se você tivesse a caneta, se você fosse hoje Paulo Brax, como que você fecharia o elenco do Vasco? Como, que eu tô falando, em que sentido? Pegava mais um lateral direito? Eu quero saber a opinião do Peruca, do Mauro, da Stacy. Mais um lateral esquerdo, sei lá, mais 2 meias. Pra mim você não vai perguntar não, Zé. Eu já vou responder um time inteiro. O Vasco hoje tem praticamente um time titular. Se o goleiro também entra. O goleiro também, Zé Fernando. O Ivan, 3 goleiros lá. Zé Fernando, o Ivan até agora, assim, a galera queria ver o Ivan jogando, mas até agora não jogou, mas tudo bem. A gente pode quebrar o galho com o goleiro. Agora, e o resto do time? Se sair o Puma, quem é que entra? Se sair o Piton, quem é que entra? Se sair esse meio de campo aí, que é um dos melhores do Brasil. O meio de campo do Vasco hoje, quem tem um meio de campo melhor que o Vasco? Com o Rodrigo, com o Andrei, com o Jair. Quem é que tem o melhor? Quem tem melhores laterais que o Vasco? Eu acho que o Vasco tem um time. Agora, você quer discutir? Não, eu acho que o meio campo do Vasco não é melhor do Brasil, não. Você não acha que o Rodrigo está entre os melhores da sua posição hoje? Tá jogando, teve uma personalidade incrível, porque só entrou em jogo pica no Campeonato Carioca, botou a Arrascaeta no bolso, o Vasco só ficou fora porque o seu Maurício Barbieri resolveu tirar o Rodrigo de campo num dos jogos, porque nos outros o Rodrigo meteu o Arrascaeta no bolso. O Vasco tem o Andrei, que hoje é jogador do Chelsea, que está emprestado ao Vasco, mas que figura inclusive na seleção brasileira. O Vasco tem o outro monstro aí, que é o Jair, que também é um dos melhores do Brasil na sua posição. Quem é que você acha que tem um meio de campo melhor que o Vasco hoje, Zé Fernando? Quem é que você acha, Infelizmente, o meio campo do Fluminense é melhor do que o do Vasco. Melhor lateral direito do que o Vasco. Quem é que no futebol brasileiro que tem um lateral melhor que o Puma? Não sei. Eu acho que ele tem que ter cuidado nesse lance. Acho que ele tá esse último lance do jogo na ali. Na minha opinião, o Pumita tá no nível bom dos melhores jogadores. Agora, o meio campo do Vasco, sem um 10, que o Vasco hoje joga sem um 10. Todo mundo sabe disso. Eu, infelizmente, acho que o meio campo do Fluminense hoje é melhor do que o do Vasco. Na minha opinião, infelizmente. Eu concordo quando você fala do meio campo ofensivo. Eu concordo até que a gente está precisando realmente de um jogador de um 10 ali para fechar. Mas hoje, pelo menos nessa posição mais defensiva, quem é que tem? Trás, é isso, mas assim, do meio para trás, é isso. Agora, a gente está precisando de um time inteiro, porque se esses jogadores saem, se esses jogadores se machucam, ou se eles cansam durante as partidas, não tem peça de reposição à altura. Beleza. Paulo Capitão Galvão, na sua opinião com relação aos reforços? Bom, Zé, a gente falou bastante sobre isso aqui. Eu acho que o Vasco precisaria de muitos reforços, mas é aquilo que o Peruca falou, a gente sabe que não vai acontecer. O Vasco não vai contratar mais um time, vai contratar 11 jogadores. Então não adianta a gente pensar numa coisa que o Vasco não vai fazer. Eu acho que trazendo 4, 5 jogadores, você cobrindo algumas posições que são importantes, eu acho que no ataque, na meia, não é? Um outro meia, no caso do Andrei sair, e jogadores, 1 ou 2 zagueiros, ou então um zagueiro e um lateral, e ver qual é as posições que precisam mais desses jogadores. Tem alguns jogadores que estão no grupo do Vasco que a gente não acompanha. Então a gente não tem assim, a possibilidade de falar com certeza quais as posições que o Vasco precisa mais. Eu acho que as principais são no ataque, né, que o Pedro Raul, só tem o Pedro Raul, não tem um outro jogador para poder entrar no meio do jogo. Aquilo que a gente falou do Pedro Raul é o seguinte, ele é um bom jogador importante na bola parada, ele segura
marcadores ali. Agora, assim, quando você tem 20 minutos para terminar o jogo, por exemplo, você precisa colocar um jogador mais descansado, que seja um jogador de velocidade, aí você não tem essa possibilidade. Os outros times têm isso. Eles fazem essa mudança. E você acaba, de repente, num momento como esse, você pode até conseguir fazer mais um gol. Então, acho que é isso que o Vasco precisa. Né? Falta ainda esse jogador, o número 10 ali, que é um jogador mais da posição, um jogador mais técnico. Né? Esse jogador que estão falando que está chegando aí para o Vasco, a gente não sabe, né, se ele vai dar certo ou não. Né? É um jogador que vem do Santos, Carabarral, me parece o nome, mas a gente não tem informação quase que desse jogador. Então fica difícil. A gente tem um jogador que é muito bom, que faz parte do grupo do Vasco, que é o Marlon Gomes. É um jogador que pode entrar no meio e ele pode compor ali. Ele é um jogador que tem qualidade, é um jogador que está servindo a seleção brasileira também, e ele pode ajudar o Vasco. Mas em outras posições, o Vasco tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu acho que é importante, o Barbieri está lá para ver isso aí, e certamente ele vai ter que pedir, né, aqueles jogadores que ele vai precisar mais. Isso aí é uma questão que tem que ser definida pelo Barbieri e pela direção do Vasco. Então, é só ter um pouco de cuidado, não demorar muito, porque o campeonato está começando e a gente sabe que tem as lesões, tem os cartões e vai acabar assim, precisando de reforço, e o Vasco não pode, eu acho, que esperar só no meio do ano para contratar. Beleza, Mauro. Marcel Dantas, na sua opinião, o que falta para fechar o elenco do Vasco? Para ser bem objetivo, não acho que tem que ser um time inteiro. Eu iria um lateral direito, reserva, um atacante, e o meio, a gente precisa muito de um cara. Acho que seria o momento de finalmente a 777 mostrar o que veio, no sentido de fazer um investimento maior, trazer um cara de representatividade, um cara de nome. Eu concordo com o perfil das contratações até o momento, de trazer caras novos, que sejam projetos ali de médio e longo prazo, mas acho que agora para o meio seria a oportunidade que a gente dá, ter um impacto no mercado e trazer um cara relevante para chegar e jogar de imediato. Pela lateral esquerda eu discordo que precisa, porque a gente tem o Riquelme voltando, o Paulo Vitor, quando entrou no Carioca, ele foi até bem, então eu acho que daria para levar, focaria nessas posições. Do meio campo para trás, você acha que o Vasco está bem servido? Eu acho que sim. O Robson é uma dúvida de todo mundo. Entrou bem. O Capaz, eu ainda acho que, pelo que eu consegui ver dele nos jogos que ele entrou, ele jogou bem. Ele chega naquela falha ali, ele dominou a zaga ali nos jogos. Não entendi o motivo da saída dele. Talvez realmente ele venha treinando mal, não sei, enfim. A gente não acompanha treino para saber. Mas eu acho que a zaga está bem servida. Eu acho que a lateral ali, o Puma preocupa um pouco, porque ele é muito ofensivo. Ele defende muito pouco, mas é difícil você ter um lateral que faça os dois, né? Acho que todo mundo sofre com isso. Quando o cara apoia muito, você tem um Mas problema. A gente se assustou ontem, né, Marcelo? Aquele ali foi a jogada final. Sim. Poderia aí ter custado caro. Acho que é um choque do técnico também de ter pedir que os jogadores tenham cuidado com esse excesso de confiança. Isso aí foi excesso de confiança, assim como foi no lance do Capaz. São jogadas que o jogador de defesa tem que evitar. Ali poderia ter saído o gol do Atlético. Exato. E alguém tem que dar um esporro no vestiário para o cara não fazer isso de novo. Porque assim, passou ileso, mas você não vai. É isso aí. E olha o clima que a gente está agora, e olha o clima que seria para os próximos jogos se a gente tivesse tomado aquele empate. Ia ser um gosto ruim na boca. Então ainda bem que a coisa não foi por esse lado. O Léo deve ter dado um puxão de orelha nele, né, Zé Fernando? Eu acredito que sim. Com certeza ele deve ter dado. Até porque, Peruca, se a gente parar para analisar, naquele momento ali, quando ele, parece que ele desiste assim, do lance e tal, com certeza acabou o jogo e ele levou-lhe um esculacho. E é legal também, né, Zé Fernando, ver esse espírito de liderança do Léo, porque é um jogador novo, mas você vê nos bastidores, né? Eu gosto sempre de acompanhar os bastidores lá da Vasco TV. É sempre ele que fala muito no vestiário com os jogadores. E é um jogador que realmente vem crescendo muito no Vasco, Zé. Eu acho que vai ser muito legal acompanhar o crescimento do Léo. Eu não quero mais se chamar de Léo Pelé, né? Do Léo no Vasco. Eu confesso para você que eu sempre também esqueço, né? Sempre o chamo de Léo Pelé, porque ele é muito parecido fisicamente mesmo com o Pelé. Lembra demais. E aí eu até entendo, né? Que tem sempre algumas comparações.
cheguei nem perto dos pés do Pelé. Claro, o Pelé foi o melhor atleta do século, não tem jeito, não vai ter nenhum parecido com o Pelé. E a gente não tem como também mudar isso. Marcel, queria fazer uma pergunta para você, para a galera que está em casa, que ainda não conhece o Marcel Dantas, né? E não conhece ainda o futebol americano do Vasco. Queria que você explicasse. A gente disputa campeonato aqui no Rio, é só pelo Brasil, enfim. E como que é o calendário desse esporte aqui? Bom, o Vasco Almirantes, acho que muita gente já conhece a gente vem disputando aí campeonatos nacionais, estaduais desde 2010, então já tem um bom tempo aí nessa parceria com o Vasco. Para esse ano, a gente desde o ano passado, na verdade, tem também as modalidades de flag football. O flag football é uma modalidade que vem crescendo muito. Hoje no Brasil você tem mais de 100 equipes ativas disputando campeonatos nacionais e é a modalidade do futebol americano que vai entrar nas Olimpíadas, que deve entrar nas Olimpíadas de 2028. Os Estados Unidos, a NFL, através do todo o poder que ela tem, vem fazendo um lobby forte para o futebol americano entrar nas Olimpíadas de Los Angeles e será através do flag football. Então, o Brasil esse ano vai jogar o Intercontinental em Charlotte, nos Estados Unidos, agora em julho. A seleção brasileira foi convocada, cada seleção masculina e feminina tem 12 atletas, e o Vasco teve um atleta na seleção masculina, e 3 atletas na seleção feminina. Então, é um número muito bom para um time que tem 12 atletas de um universo de quase 50 times femininos hoje. Então, no ano passado, o flag, no feminino, de 42 times, o Vasco ficou em 3º lugar, e no masculino, de 62 times, ficamos em 2º lugar. Então, esse ano a gente está com um projeto bem ambicioso para virmos para brigar pelos títulos. Então, a ideia é a gente estar ali nas cabeças novamente, mas a gente quer ser campeão esse ano. Então, no mês que vem, o nosso time feminino já vai jogar um campeonato paulista. Não é mentira. É mesmo? O Vasco vai jogar o campeonato paulista de flag futebol feminino, porque São Paulo tem muitos times. É um esporte que vem crescendo muito entre as mulheres, e o nosso time, visando a preparação para o Nacional, como no Rio de Janeiro não teria um campeonato com a mesma força, a gente conseguiu disputar o Campeonato Paulista. Isso é interessante. Quem sabe a gente não domina aí também o estado de São Paulo. Eu tenho uma dúvida com relação à profissionalização. Elas só trabalham com isso, Marcel? Ou elas têm, sei lá, uma é advogada, trabalha lá no escritório dela e tal, e tem uma outra renda? É mais ou menos isso? O futebol americano hoje é um esporte amador no Brasil, né? Em alguns casos semi-profissional, no Vasco é um esporte amador. Então nós temos aí hoje quase 150 pessoas na estrutura do Vasco Almirantes, entre atletas, entre staff administrativo, diretoria, comissão médica. Hoje nós temos só no departamento médico do Vasco Almirantes, nós temos mais de 10 pessoas, entre nutricionista, psicólogo, médicos, ortopedistas, nutricionistas. Então isso tudo numa grande estrutura voluntária, pessoas que acreditam no esporte, que acreditam no Vasco da Gama, desenvolvendo o futebol americano. Então hoje de um esporte que cresce tanto no Brasil, o Vasco é com certeza um dos expoentes. E aí eu falei muito do flag, dando um exemplo, a gente tem uma menina de Brasília que joga no time, que ela é vascaína, bombeira, e vem para o Rio para jogar os campeonatos, vai para São Paulo quando a gente joga em São Paulo. Peruca, olha que loucura. E é interessante, porque a gente acaba abrangendo torcedores de vários lugares, e a gente, esse ano, por exemplo, acabamos de trazer para o futebol americano, o que a gente chama de full pad, né, o completo, um jogador de Brasília. A gente há 2, 3 anos tentando contar com ele, e está vindo, e todo mundo que a gente fala no Brasil sobre vir para o Rio, jogar no Vasco, todo mundo tem interesse. Porque hoje, de quase 80 times ativos no Brasil do futebol americano, você tem coisa de uns 10 times de bandeira, como a gente chama, de futebol, e o Vasco é um deles, só que o Vasco é um dos trabalhos mais longos e mais estáveis. A gente está aí há muito tempo entre um top 5 do Brasil, e todo jogador de futebol americano no Brasil tem ali uma vontadezinha de um dia jogar pelo Vasco, ou já teve essa oportunidade e sabe do trabalho, e a torcida que reconhece, isso é legal. Eu sempre vou para São Januário com as camisas do Vasco Almirante, e a galera, às vezes, quando conhece... Outro dia eu fui cortar o cabelo e o cara perguntou, pô, você ainda joga? Eu falei, eu te conheço lá de Vasco TV, não sei o quê. E a gente nem tem ideia que as pessoas começam a conhecer cada vez mais o esporte, e a gente acha que o nosso papel, o papel do Vasco no esporte, ele é muito relevante, e a gente tem esse reconhecimento. E eu já trouxe aí a língua o capitão, a gente trouxe o presente dessa camisa, mas eu trouxe uma outra. Essa aqui é lançamento, é exclusividade pro Caldeirão. Obrigado, Marcelo. Entregar pro capitão aqui, ó, olha aí, essa é a camisa nova que o Flag Futebol do Vasco vai jogar esse ano. O Flag a gente usa uma camisa diferente, a regata.
porque o flag, né, é uma variante sem os equipamentos do futebol americano. Ele tem a mesma dinâmica, a mesma bola, tem um menor número de jogadores, mas ele não tem um equipamento porque não tem um impacto. O flag é a jogada para com a retirada de uma bandeira que fica presa na cintura. Por isso que o esporte está crescendo tanto entre as mulheres, porque você tem menos impacto físico. E a gente está aí, desde o ano passado, investindo nessa modalidade. Gostei do número. Essa ficou boa. Essa é emblemática. Essa é emblemática. Por que será esse número aqui? Eu não sei. E é engraçado que às vezes a gente, de um ano pro outro, lança uma camisa nova e a gente fala assim, vamos mudar, vamos lançar uma CC 98, pensa outra coisa. Aí o pessoal começa a mandar mensagem, mas cadê a 98? Eu quero 98. Tem que ter 98. Não adianta, a gente já entendeu que tem que ter 98. Obrigado, sempre. Marcel. Pô, Porque 98 está aqui no braço também, né? 1898, mas o 98 é sempre o número mais marcante aí da história do Vasco. 25 anos está fazendo. Exatamente, 25 anos da nossa conquista. Obrigado, da Marcelo. Libertadores. Tudo de bom. Marcel, deixa eu te fazer só uma pergunta para finalizar essa parte do futebol americano, vou passar para o Peruca e para o Mauro. Esse atleta, por exemplo, né, que veio de Brasília, ele mora também aqui no Rio full time, treina todos os dias. Como é que é o esquema? Por exemplo, ele vem com status, entre aspas, de um ídolo, é isso? De um craque, vamos dizer assim. Um craque. Assim, o que a gente chama do full padding, para diferenciar do flag, a gente vai jogar o Campeonato Brasileiro, a Liga BFA, que é o campeonato que a gente joga, começando em julho, a Conferência Sudeste, e a nossa preparação já começou. O time não treina todos os dias, como eu falei, o time é amador, todo mundo tem o seu trabalho, ainda precisa fazer toda essa preparação física ali no tempo livre que cada um tem. E a gente tem ano passado a gente tinha treinos terças e quintas e domingos, esse ano a gente reduziu para quintas e domingos, porque a nossa base passou a treinar terças e sábados. Então a gente também está desenvolvendo um time de desenvolvimento, um time de base, para disputar campeonatos de segundo nível no primeiro momento. Mas esse, por exemplo, um jogador que a gente está trazendo com esse nível, ele vem realmente com status de craque, um jogador de seleção brasileira, um jogador com passagens para a seleção brasileira. E nesse caso, para viabilizar, a gente tem toda uma engenharia ali para conseguir moradia. Nesse caso, a gente conseguiu um emprego na área desse jogador, então ele vem atuar na área dele, então ele vem realmente uma mudança inicialmente definitiva para o Rio de Janeiro, é um cara que a gente queria contar há muito tempo, e é um cara que vai ajudar a desenvolver os atletas, gera também um marketing para o time. Obviamente a gente hoje, entendendo como funciona o esporte, a gente foca em todos os aspectos e o marketing é uma delas. Quando a gente traz um jogador desse, chama atenção, os meios do nicho do futebol americano voltam para isso. Hoje a gente tem muita gente olhando para o futebol americano. Pra você ter ideia, ano passado a gente colocou 2 jogos na Vasco TV ao vivo, 2 jogos contra o Palmeiras. Tivemos ali entre 20 e 30 mil pessoas em cada um dos jogos. Então foi disparado os jogos com mais audiência no Brasil do futebol americano para as transmissões de YouTube. Para esse ano existem conversas da Liga BFA com canais de streaming, canais de grandes organizações de mídia fora do Brasil. Então a tendência é que cresça. A gente já tem ali desse ano um patrocinador master na casa de aposta, tem um outro patrocinador também, a Paybrokers, que é também um parceiro das casas. Então a gente já está com a 1xBet. A ideia é que a liga ela cresça e traga todos os times com esse crescimento orgânico que o esporte está tendo. Hoje o Brasil já é o 3º maior mercado consumidor de futebol americano no mundo, fora dos Estados Unidos. Então é bem relevante. A gente teve a presença de executivos da NFL aqui no Brasil 2 meses atrás. Eu participei de reunião com eles, para eles que eles querem entender esse crescimento, por que o futebol americano está tão forte no Brasil. E, obviamente, o Vasco vai estar sempre presente nessas conversas, porque o Vasco é relevante no cenário. E é isso que a gente trabalha todo dia. Também trabalho de maneira voluntária, dia a dia. E os jogos, vocês me conhecem há muito tempo. Os jogos são feitos... Os jogos a gente já jogou em vários lugares aqui no Rio, os estádios. A gente aluga os estádios tradicionais no Rio de Janeiro. Já jogamos em Bom Sucesso, Olaria, Portuguesa da Ilha. Já fizemos ano passado um jogo lá no Arte Sul. A gente vai aí, Miésimo da Silva, Moça Bonita. Então, todos aqueles estádios que... É legal, quando eu jogava, né? É legal quando a gente entrava no vestiário e olha assim, lá, Moça Bonita. Fala assim, cara, os jogadores do Vasco já jogaram aqui, né? O cara já usaram aqui esse vestiário. E é legal, porque a gente vai vendo que a gente vai conquistando ali. Capitão conhece bem. Capitão conhece bem. Jogou no Bangu. O primeiro clube no Rio foi o Bangu. Então, conhece bem. Conhece bem o Castor e tal. Eu lembro isso. Isso apareceu no documentário lá do Castor. 40 graus na sombra. Isso. Eu lembro que a gente foi fazer uma final, um jogo lá em Bangu,
E aí aquela quantidade normal de galões de água acabou no primeiro tempo do jogo. Eu saí igual um maluco rodando Bangu para achar, porque a gente não tinha noção. O calor desgraçado, o jogo 2 da tarde. O pessoal não... A água ia... Eu ia falar igual água, mas ia mesmo. O pessoal... O calor é muito diferente lá, né? Vem de cima, vem de baixo, é um calor desgraçado, mas é legal. A gente foi percorrendo esses estádios aí. Os últimos jogos a gente jogou muito tempo, nos últimos anos ali em Olaria, é legal pra caramba, tem uma presença legal de público. E esse ano a gente está ainda analisando aí, negociando, buscando. A gente fez um jogo muito legal no passado no estádio do Boa Vista, Saquarema. Tivemos uma abertura interessante com o presidente do Boa Vista. Grande JP, João Paulo. Isso aí, João Paulo. Abriu o estádio pra gente, foi legal, botamos na Vasco TV também. E tinha uma presença legal lá de público. E a gente vai aí tentando abrir portas, né? Mas o futebol americano tá crescendo, já tem um público legal aí acompanhando a gente. Beleza, Peruca, queria te fazer uma pergunta. O site ge.com fez uma pesquisa de quem era a camisa mais bonita do futebol brasileiro, né? Desse ano, né, Peruca? Adivinha o que deu, Peruca? Novidade, né, Zé Fernando? Mais uma vez aí, os novos uniformes, né? Aquele branco, vinho, preto, que já tinham sido eleitos aí, acho que foi a camisa branca, que foi eleita como a camisa mais bonita do mundo. Agora, dessa vez, a camisa preta do Vasco, uniforme número 1. Muita gente não sabe disso, mas o uniforme número 1 do Vasco é o uniforme preto. Foi eleita aí numa enquete realizada pelo GE como a camisa de clube mais bonita do Brasileirão, do futebol brasileiro, Zé. Isso aí. Camisa linda. Camisa linda demais. Stacy, vou rolar para você já. O programa Caldeirão Vascaíno tem um patrocínio da Brother Veículos. A sua loja de carros. Faça igual Peruca. Peruca vai lá, pega o carro, viaja, volta, não quer saber, vê o Vasco em São Paulo, vê o Vasco em Minas, vê o Vasco no Sul e ponto final. Peruca vai lá, pega uma nave com o Bruno Maia e vai e volta rapidinho para o Rio de Janeiro. Mandar um grande abraço pro Bruno, para todo o time lá da Brother Veículos. Estamos juntos sempre, Bruno. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria com a galera do Caldeirão Vascaíno. E o Caldeirão também tem, né? A Black Toro, seu melhor restaurante da Barra da Tijuca, lá no Hospital. Você pode ir lá procurar o Alexandre, o Alex, o Roque. Fala que você tá sempre aqui com a galera do Caldeirão Vascaíno, que você vai ser muito bem atendido lá nesse melhor restaurante da Barra da Tijuca. Stacy, vou rolar aqui para você que eu já quero entrar de cabeça no Vasco e Palmeiras domingo. Peruca vai passar a informação atualizada de quantos ingressos já foram emitidos. Stacy, com você e a galera que está em casa. Zé, tem uma pergunta aqui que eu não sei se vocês vão saber responder, né? Peruca sabe. Vamos ver se Peruca vai saber. Certeza. Cuidado, o Alfredo Guedes perguntas. perguntou: não se pode entrar judicialmente contra o tal governador por uso irregular de um bem público? No caso, o uso do Maracanã? Homem peruca do Vasco. Governador Cláudio Castro torce para o time do Cheirinho. O que você acha? Zé Fernando, é claro, né? Porque é um absurdo, olha só. O governador deu uma declaração recentemente dizendo que a administração do Maracanã teria que ficar com os clubes. Mas olha só, Zé Fernando, o mindset de clube são os esportes, é montar time para entrar em campo no futebol, não é administração de estádio. Os clubes aqui do Rio de Janeiro mal sabem se administrar internamente, quem dirá administrar um equipamento do tamanho de um estádio, né? E assim, Zé, existem empresas competentes e o Vasco foi buscar essas empresas no Brasil e no exterior também, né? Aqui pelo Brasil, a W Torre, internacionalmente a Legends também, que tem muita experiência nessa gestão de estádios. E é óbvio, para qualquer um que se for colocado em debate até com a sociedade mesmo, o consenso é de que realmente o estádio deva ser administrado por quem sabe administrar estádio. Que no caso são essas empresas que já têm esse know-how adquirido. Agora, o governador, Zé Fernando, é muita politicagem, torce para o time da Gávea, então quer fazer toda uma média aí. Mas, obviamente, está errado, né, Zé Fernando? Inclusive, o Vasco, para disputar essa partida no Maracanã, precisou aí ter 2 vitórias na Justiça. Teve uma, depois acabou sendo atrapalhada por uma outra decisão, e agora, definitivamente, um desembargador autorizou que o Vasco começasse a vender os ingressos para que o jogo pudesse ser realizado no domingo. Agora, o Vasco vem cobrando sim, o Vasco vem procurando a justiça
para cobrar aí ao Tribunal de Contas, né, ao TCU, tudo isso ficando em cima aí desse processo licitatório do Maracanã, que está atrasado, mais uma vez, mas o Vasco está em cima, a 777 está em cima, e nós, como torcedores vascaínos, esperamos que realmente o Vasco consiga aí administrar o Maracanã. Até porque, Zé Fernando, o Vasco planeja, a 777 planeja, realizar obras em São Januário. Então, assim, não é uma questão só de capricho, não é só uma questão, porque tem que jogar no Maracanã, porque o Maracanã é nosso. Nada disso. É por necessidade mesmo. Porque São Januário entrando em obras, o Vasco vai precisar mandar os seus jogos em outro estádio. E quem é que tem estádio aqui no Rio de Janeiro, Zé Fernando? Ninguém tem estádio. Só os gigantes. Que eu saiba, só os gigantes. Então a gente realmente tem que brigar aí para ter o direito de jogar os nossos jogos num equipamento que é do governo do estado, do público do Rio de Janeiro, né? Da população. Então eu acho que o Vasco realmente vai continuar nessa luta e, se Deus quiser, a gente vai conseguir ter êxito nisso. Marcel Dantas, com relação, né, rapidamente nesse ponto do governador, o Peruca lembrou muito bem, né, que ele disse que tem que ser administrado pelos clubes, enfim. Qual é a sua opinião com relação a esse imbróglio? E, principalmente, por que todos eles, quer dizer, os dois brigam para o Vasco não jogar no Maracanã? Tem alguma coisa? Na verdade, a gente sabe que tudo que envolve o governo no Rio de Janeiro é complexo, né? Existe claramente Por que Fluminense e Flamengo não querem que o Vasco jogue no Maracanã? O Vasco não vai jogar de graça, porra. Vai pagar aluguel, meu irmão. O que já é um absurdo, porque o mesmo documento temporário de papel de pão que eles têm na mão diz que deveria existir isonomia e qualquer outro clube deveria poder jogar. Seria um absurdo se, por exemplo, na licitação futura, na concessão futura, existisse alguma autonomia para proibir qualquer clube de jogar, porque é um aparelho público que foi pago com o governo público, com dinheiro público. Por mais que ele venha a pagar custos operacionais, isso já é algo inerente de qualquer um que vá alugar ali o estádio. Então, não faz sentido. A gente sabe que a luta é bem grande, o Vasco vai tentar. Honestamente, não sei se a gente vai ter sucesso, porque o sistema é bruto, como se fala. Mas eu acho que o Vasco está no caminho certo. Tem que buscar as ferramentas, judicializar, tem que, enfim, ir pelo caminho de contestar a maneira como a licitação vai ser feita, porque a gente sabe que esse documento... O fato de pedir um número mínimo de jogos ali, 70 e poucos que pediram, era claramente para impedir que um time só ganhasse aquilo ali. E o Flamengo e o Fluminense se juntaram, que é fácil. O Flamengo quer alguém que seja... que esteja à mercê das suas vontades. O Fluminense ele vai se curvar a isso, porque para eles é mais fácil. Eles jamais conseguiriam o Maracanã sozinhos. Eles só vão conseguir com o Flamengo. E eles têm muito medo de serem considerados o que eles são, de fato, que não são nem segunda força do Rio de Janeiro. E aí eles se juntaram e vão estar dispostos a aceitar as vontades lá do Flamengo. Para a gente finalizar essa parte aqui de justiça, homem peruca, o Fluminense, oficialmente, né, a partir de ontem, Fluminense é assistente do Flamengo. A gente não pode esquecer sempre de frisar isso, né? Fluminense é assistente apenas do Flamengo. E outra coisa, levaram uma bronca do desembargador, dizendo, né, que no outro processo, eles disseram, Peruca, que o gramado tinha que descansar 72 horas. Nesse agora, eles esqueceram que o gramado tem que descansar 72 horas. Agora o gramado pode descansar 48 horas. E aí o desembargador falou que nem eles cuidam, o desembargador no despacho, foi muito claro, nem eles cuidam do estádio desse jeito, que eles também não deram o verdadeiro descanso de 72 horas. Agora apareceu, Peruca, na última liminar que eles conseguiram, um laudo que em 48 horas agora a grama já se recupera, entendeu? Pro Vasco jogar no ano passado, Marcel, eram 72. Mentira, agora mentira, tem perna curta. Agora, aproveitando para atualizar a informação que você me pediu, Zé Fernando, já são mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo. Ó, você que ainda não comprou o seu, não dá bobeira não, hein? Corre lá e garante logo o seu ingresso, porque domingo é dia de 70 mil no Maracanã, Zé. 70 mil ingressos aí foi a carga que o Clube de Regatas Vasco da Gama solicitou para que fossem disponibilizados para a torcida vascaína. Isso daí, vamos bater o recorde, meu filho. Pode ter certeza disso, né? E se colocassem 72 ou 73 mil de algum camarote que não seja comercializado, etc e tal, a torcida do Vasco
vai, com certeza, comprar todos os ingressos. Stacy, a galera que está em casa está bombando aí no nosso chat, é com você. Vamos lá. Vou fazer um comentário aqui que o Peruca, ele adora falar e ele vai falar novamente agora. O Carlos Alexandre falou: passei hoje pelo Maracanã e o estádio por fora está bem acabado. Ô Zé, eu falo isso aqui sempre, cara. Eu Verdade. não vou só nos jogos no Maracanã. Eu moro em frente ao estádio. É deprimente o nível em que está o nosso estádio Mário Filho, o estádio Maracanã. Se você vai ali no portão B, por exemplo, ou no portão C, você vai ver que a sinalização ali já praticamente não existe. Tá tudo quebrado. Os muros, todos sujos. Aquela torre de vidro lá, que fica entre a entrada B e a entrada C, também toda quebrada, Zé. Então, assim, eles mal cuidam, mal conseguem gerir o Maracanã. E aí ainda querem meter essa banca. A gente já falou sobre isso aqui, cara. Síndico não é dono. Eles já tinham, como você mesmo falou, Zé, tomado aí uma bronca do desembargador. Não foi só de hoje, não. Numa decisão passada, eles já tinham sido colocados exatamente dessa forma. Que eles eram meros concessionários. Síndicos do estádio. O dono do Maracanã é o Estado do Rio de Janeiro. Verdade. Concordo com você. Agora vamos mergulhar aqui, ó. 22 e 28, direto em Peruca. Agora o assunto é Vasco e Palmeiras, domingo no Maracanã, 16 horas, jogo lotado e jogo ao vivo da Globo para o Brasil inteiro. Serão 2 recordes, Marcel, no Maracanã e em audiência. Tem dúvida, Marcel? Tô achando estranho que não esgotou até agora, já é para ter esgotado, mas acho que a de amanhã não passa, não. De amanhã não passa. Peruca, na última parcial tinham quantos ingressos emitidos? 25 mil, Zé Fernando. Que isso? 25 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de domingo. 25 Foi hoje, né? Foi hoje que foi autorizado. A partir de 17 horas, né, Peruca? Vale lembrar, né, Zé Fernando, que essa carga de 25 mil, que acabou, está sendo vendida, já foi vendida até agora, até esse momento, se fosse jogo em São Januário, já estaria esgotado. Né? Porque a capacidade é mais ou menos ali 18, 19 mil ingressos. Então, assim, a gente já passou em poucas horas, né? Começou a ser vendido, se não me engano, às 17 horas do dia de hoje. Foi quando eu entrei correndo lá para garantir logo o meu. Então, Zé, eu não tenho dúvidas de que até domingo nós conseguiremos vender aí toda essa carga e nós teremos aí, quem sabe, um grande recorde batido no Maracanã, mais uma vez, pela torcida do Vasco. Isso aí. Peruca, Mauro, Stacy e Marcel. Nesse jogo de domingo, vocês acham que o Abel, técnico do Palmeiras, pode trazer o Palmeiras com um time, vamos dizer assim, mesclado ou não? Pelo que vocês acham do Abel. Ele vai, se eu não me engano, o Palmeiras joga Libertadores amanhã, não é isso, Marcelo? Libertadores amanhã e Copa do Brasil semana que vem. Você acha, Peruca, que o Abel vai trazer o time completo? Pois é, trazendo ou não trazendo, vai ser um adversário difícil do mesmo jeito, porque o Palmeiras tem elenco. O Palmeiras tem banco. É aquilo que você falou. Pois é o que o Vasco não tem, o que falta para o Vasco. Agora, sabemos que se ele realmente trouxer aí um time que não seja o que está acostumado a jogar, de alguma certa forma a gente se beneficia, né, em tese, porque por mais que esses jogadores que estejam no banco queiram aí aparecer para mostrar trabalho, para tentar talvez conquistar a vaga de titular, é um time que não joga junto, né? É um time que no entrosamento não vai estar 100% como time titular. Então, Zé, eu acho que independente disso, eu vou torcer pro Vasco entrar em campo da mesma forma que entrou fora de casa contra o Atlético, para que todos os jogadores estejam numa noite, né, ou no final de tarde, muito inspirado e que conquistem dentro de casa, perante a sua torcida, mais 3 pontos pro Vascão. Mauro, Capitão Galvão, pela sua experiência, o Abel deve trazer o time titular ou um time mesclado? O Palmeiras está com alguns problemas, né? Ele tem jogadores que estão machucados, o caso do Rony, o caso do Veiga, e o Palmeiras já vem tendo esses problemas há um bom tempo. Então são jogadores muito importantes, jogadores fundamentais para o sistema de jogo do Palmeiras. O Palmeiras perdeu vários jogadores que saíram, no caso do Scarpa, né, e outros jogadores, o próprio Mike, que é um jogador que vem sempre atuando, às vezes como lateral, às vezes na segunda linha, pelo lado direito, e também está machucado. Então o Palmeiras hoje, eu acho que ele nem tem essa condição de colocar um time alternativo. Eu acho que o Palmeiras vai tentar vir com aquilo que ele tem de melhor, até porque o Vasco é hoje uma equipe que está sendo vista de outra forma, e eu acho que o Vasco tem que jogar como ele vem desempenhando até aqui, né? Principalmente naquele jogo
contra o Atlético Mineiro, quando a equipe foi muito agressiva, correu muito, e esse eu acho que é o grande trunfo, né, do Vasco. É uma equipe que tem que jogar no máximo do seu potencial, né? Muita correria, um time jovem que pode colocar uma pressão em cima do Palmeiras, mesmo jogando no Maracanã. É claro que o Maracanã é um estádio que dá a condição de você poder jogar. Eu acho que em São Januário talvez a gente fizesse mais pressão, né, por causa da torcida, mas o Maracanã é um estádio também que dá a condição de você jogar, e eu acho que o Vasco tem tudo, né, para fazer um bom jogo aí e tentar conseguir esse grande resultado, que seria uma vitória em cima do Palmeiras, que é um time hoje, né, candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Marcel, na sua opinião, Abel Ferreira vem com um time completo ou mais ou menos? Vem mais ou menos aí. Acho que eles têm uns jogos importantes. Palmeiras passou um sufoquinho aí na Libertadores. Acho que depende também do jogo de amanhã. Mas eu acredito que eles vão começar. Mas, como o Pedro falou, eles têm elenco, né? Não que fique fácil. Sim. Mas você tem uma questão de adaptação ali, de ritmo de jogo, que pode ser interessante. Eu acho que mesmo o jogo não sendo em São Januário, se a gente tiver com o estádio lotado, a torcida vai fazer a diferença. E ninguém esperava, mas acho que desses 2 primeiros jogos contra 2 supostos favoritos, a gente tem chance aí de ganhar esses 6 pontos. E aí acho que vai todo mundo tratar o Vasco um pouquinho diferente. Porque, na verdade, Mauro, Peruca, Stacy, o que acontece, né? O Vasco joga contra o Palmeiras no domingo, depois no feriado, 1º de maio, a gente vai pegar o Bahia, em São Januário, eu só não me recordo agora o horário dessa partida, e depois no sábado, né, a gente joga na segunda, dia 1º, no feriado, e no sábado nós vamos esmagar o Fluminense no Maracanã, vamos amassar o Fluminense num sábado, 21 horas. Se a gente parar para analisar, Peruca, Mauro, Marcel, o Vasco a gente já tinha falado isso aqui, né? Essas 10 primeiras rodadas serão puxadas para o Vasco, mas principalmente nesses 4 jogos aí, né? O Vasco pegou o Galo, vai pegar o Palmeiras, o Bahia, que é meia boca, e vai pegar o Fluminense. Se a gente conseguir, não sei a opinião do Peruca, do Mauro, se a gente conseguir aqui no mínimo 10 pontos nesses 4 jogos, a gente fez uma boa pontuação. Concorda comigo, Peruca? Concordo, Zé. 10 pontos em 12 possíveis. O que você acha? É ótimo, Zé Fernando. Você está falando de um aproveitamento de 80% praticamente. Aproveitamento de título. De título e com bastante vantagem na frente, Zé Fernando. Eu acho que isso não é nem pergunta que se faça, mas tudo bem, Zé Fernando. Na minha opinião, a galera lá do Terapia colocou que o Vasco vai ganhar os 4 jogos seguidos. Mas, na minha opinião, vai empatar com um aí. Não sei qual, né? Se o Vasco tivesse que empatar, eu preferia que empatasse com o Palmeiras, ganhasse do Bahia e ganhasse do Fluminense, né? O Fluminense está merecendo mais uma vitória em cima deles para colocar o Fluminense no devido lugar. Mas beleza, nesse jogo contra o Palmeiras, a minha opinião, Peruca, tem que manter o mesmo time, né? Não tem nem como. Eu acho que tem, Zé Fernando. O time que já vem jogando mesmo, né? A única alteração que a gente viu aí acontecer na última partida foi essa troca do Capasso, né? A saída do Capasso e a entrada do Robson, né? O que foi, capitão? O capitão tá rindo. A entrada do Robson agora... Eu tô rindo lá porque o Rodrigo mandou um abraço aí, o Rodrigo Almeida. Você conhece o Rodrigo Almeida? Conheço o Rodrigo Almeida, meu grande, querido amigo. Falando que a Stacy também tá muito bem, ó. A Stacy está muito bem também, bem, ele colocou aí. Peruca, lê aí pra mim. Perfumada, inclusive. E disse que você deveria estar no Sport TV também. Obrigado, Rodrigo Almeida. Obrigado. Grande Rodrigo Prefiro Almeida. estar aqui. Abraço pra ele. Grande Rodrigo Almeida. Mas é isso, né? O jogador é um time que já vem jogando junto, é um time que já está entrosado. E é aquilo, teve essa questão da substituição, mas para quem não acreditava, o Robson entrou muito bem na zaga do Vasco. Peruca, antes que eu me esqueça aqui, ó. Peruca, dia 28 de abril, você tem um compromisso. Você vai estar no Teatro Claro Rio. Opa! É uma sexta-feira, 20 horas, no show da Ellen de Lima com Rodrigo de Almeida. Estaremos. Com Rodrigo Almeida, no show Encontro de Gerações. E olha, Homem Peruca, várias atrações, eu não vou falar aqui, Rodrigo Almeida não me autorizou, mas ó, você vai poder comprar o seu ingresso pelo site da Simpla. E se você for cliente, claro, você tem direito a até 4 meses entradas. Então, 28 de abril, você
que tá sempre ligado aqui no Caldeirão Vascaíno. O Peruca vai estar lá e tal. Peruca, você vai puxar o casaca nesse dia? Não, Zé Vai, Fernando, não, Zé Fernando. Essa honra eu vou deixar pro capitão, né? Que tá aqui do meu lado. O capitão puxa o casaca. O capitão, infelizmente, nesse dia não vai poder estar presente. Sabe por quê, Peru? Por quê, capitão? Por favor. Tá em Manaus, né? Tá em Manaus. Em Manaus tem muito vascaíno, Peruca. Fala pra mim. Zé Fernando. E você sabe por que em Manaus tem muito vascaíno? E no mundo inteiro tem vascaíno? Por quê? Porque o mundo é Vasco. O capitão já tem o nosso sotaque, tá vendo aí, Marcelo? É muita moral, né, não? Mas vamos lá, seguindo aqui. Peruca acha, minha opinião também, que o time tem que ser o mesmo. Mauro, capitão Galvão, o time que tá ganhando não se mexe? Vamos pra dentro? Olha, Zé, depende, né, muito da situação, né? Às vezes tu precisa mexer de alguma forma no time, por algum motivo, alguma lesão, mas o ideal é manter o time. Eu não vejo por que o Barbieri, né, iria tentar trocar algum jogador. Acho que a equipe está bem e tem que procurar dar sequência com esse time, né? Quanto mais o Vasco conseguir manter, né? E hoje eu sempre procuro frisar, o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Então não tem nada de descansar jogador, nada de poupar, tem que jogar com tudo. O Vasco tem que jogar sempre no máximo das suas possibilidades, sabendo que os outros adversários são adversários que estão jogando outras competições e tu tem que tentar tirar proveito disso. Então, acho que é fundamental. Uma pergunta que foi feita ali, que a gente acabou não deixando passar, ficou na minha cabeça, do Orediano, né? Peruca, o que se passa com o Orediano, Peruca? Fernando, pelo menos agora ele está à disposição, né? Ele não vem entrando, até porque os jogadores que têm jogado no time titular do Vasco são os jogadores que já estão mais entrosados, são jogadores que já vêm jogando muito bem, então é difícil você acabar conquistando a posição de quem quer que seja que joga nesse time do Vasco hoje, mas eu acredito que ao longo do tempo, né, algumas peças, obviamente, algumas partidas, alguns jogadores vão cansar e ele vai precisar entrar, né, Zé? Agora, ele que lute para que nos treinamentos e para que nesses jogos que ele entre, que ele conquiste a posição dele no time do Vasco. Agora, o capitão é que gosta de falar do Orediano. Complementando só a minha pergunta, que ali foi feita a pergunta por que se não poderia jogar com o Orediano com a camisa 10. Né? E a gente viu, por aquilo que ele demonstrou nos jogos, que ele gosta de jogar na mesma posição do PEC. Então, acho difícil que ele consiga jogar por dentro, né? Porque senão já teria sido colocado ali. Eu acho que ele foi visto, né, e foi contratado para jogar ali pelo lado direito, né, com o pé esquerdo, que é uma coisa que tem hoje os jogadores muito esse costume, né? Temos vários jogadores, Rafinha, Antony, todos que jogam assim, com o pé invertido. E então eu acho que certamente, se ele fosse um camisa 10, ele já teria sido colocado nessa posição. E como não foi, eu acredito que ele não seja um camisa 10. E como é que ele vai roubar a posição do Lionel Peck, Mauro Galvão? Lionel Peck, Mauro Galvão, tá jogando demais. Hoje tá difícil. Ele tá muito bem, o Peck, né? E agora tá fazendo gol também, então eu acho que ele vai ter que esperar. Lionel Peck. Lionel Peck, não, Lionel é demais. Gabriel, eu conheço. Esse eu conheço, porque eu trabalhei com ele na base do Vasco. Mas eu acho que, eu entendo até a pergunta do torcedor, né, Marcelo? Porque ele quer saber se não consegue colocar o Orediano ali pelo meio com a 10. Mas se ele fosse da posição, já teria jogado. Marcelo, sua opinião? Sobre esse assunto aqui, por exemplo, eu também tenho uma expectativa em ver o Orediano um jogo inteiro, na melhor condição física, mas muito difícil no momento ele pegar a vaga do PEC. Então acho que o time vai ser o mesmo, deve ser o mesmo, a não ser que o motivo da saída do Capasso tenha sido algum probleminha ali que tenha sido resolvido e o Barbieri resolva voltar com ele. Mas acho que o PEC ele vem bem, mas ele sempre oscilou muito. Então talvez em um jogo pontualmente ele não esteja bem e comecem a testar cada vez mais o Orediano, até pelo investimento que foi feito. Então, eu imagino que em algum momento vão, mas acho que a posição é essa. Também não vejo ele jogando, a não ser que nos treinamentos estejam tentando algo muito diferente, que eu acho bem difícil. E com relação à equipe, Marcelo, não tem muito o que inventar. Não tem muito o que inventar. Tem O que time seguir. está ganhando, se mexe, Acho que o segue. Barbieri, se ele olhar um pouquinho em redes sociais, ele vai ver que quando ele mudou lá o Rodrigo no meio contra o Flamengo, a torcida queria pegar ele na esquina. Então acho que ele não vai se arriscar. Aquela mudança até hoje eu não entendi. Eu acho que o Rodrigo
eu só posso acreditar que o Rodrigo fez alguma coisa, chegou atrasado durante a semana no treino, sei lá o que ele fez. Porque todo mundo sabia que o Peruca falou, né? O Rodrigo tinha colocado o Arrascaeta no bolso. E de repente o treinador saca e coloca um outro atleta. Aconteceu realmente alguma coisa. Stace, produção, por favor. Teve um vascaíno que mandou aqui o seguinte, que a Stace hoje está muito séria. Ele não tinha visto ainda o sorriso da Stace. Aí botou aqui pra mim, Zé, pede pro câmera aproximar aí, ó, a Stace, porque ela hoje não sorriu. Então, é porque você está acostumado, Carlos Alexandre, a gente tem sempre uma câmera exclusiva. Ela sorriu sim, é que ele não viu. Então, sorriu bastante. Então, a gente colocou uma câmera de lado para o Marcelo e para a Stace. Mas vamos lá. Gente. Produção, coloca uma câmera para ela, porque ela merece, né? E o Carlos Alexandre, é um pedido do Carlos Alexandre. O Carlos Alexandre é muito conhecido. Toda semana aqui com a gente. Esse aí, e a Stace merece. Stace, então vamos lá. Até para você mandar um abraço para a galera que está em casa, ler a pergunta de todo mundo. Stace ficou um pouco sem graça, mas vamos lá, é com você, Stace. Gente, aquela hora que eu vou aqui escorrendo aqui debaixo da mesa. Naquela hora, né, que foi uma pegadinha de um cidadão que mandou Agora aqui, eu faço mas tudo assim, bem. gente. Botou pegadinha, eu tô excluindo, pra Isso. ninguém correr esse risco. Isso. Vamos lá. Já vou mandar aqui uma mensagem pro Carlos, mas antes eu quero atender um pedido do Edilson Brito, Zé, que ele falou que a esposa dele fala que ele só pede abraço pra o rapaz. Aham. Então hoje ele pediu para que eu mandasse um abraço para a esposa dele e para os filhos dele, porque a esposa dele mesmo falou isso. Então, grande beijo para Sandra e para os filhos dele, Júnior e Vitor. Cuidado e com isso para o aí. Carlos Alexandre, muito é essa obrigada aqui? pelo carinho de sempre. Grande beijo para você, querido. Isso daí. É o Peruca Bom, 2. É o Peruca 2. O Peruca também é Carlos Alexandre. Na verdade, o Peruca, né? Que ajudou aqui, ó, a nossa operação a colocar a Stace mais próximo, né? De você que está em casa. Mas vamos lá. Marcel, essa camisa que você trouxe aqui para o capitão, a última capitão, vai estar na loja para vender quando? Bota aí para a galera que está em casa. dar uma Trouxe olhada. hoje como Ali, capitão, para aquela câmera ali. exclusividade aqui, mas ainda não está nas lojas. A gente nem lançou, a gente vai usar aqui hoje Pra tirar uma pra foto e lançar, tirar uma foto, mas em breve aí, nas próximas semanas, eu não sei como é que está o tempo de entrega da Tracton, mas a gente já vai receber essa semana para aparecendo jogar os campeonatos já no mês que vem, mas a venda começa em breve, a gente vai anunciar nas redes sociais. Essa preta a gente já tem por pronta entrega. Quem não conhece o site do Almirantes é www.vascoalmirantes.com.br. Então, comprando no nosso site ajuda diretamente a equipe. Todas as vendas no site são revertidas para a disputa do campeonato. E a camisa também é encontrada nas lojas aí da Gigante, produto oficial do Vasco, importante falar. Bota aqui, produção, fecha Obrigado. na camisa, produção, fecha Camisa, na camisa, camisa. produção. Aí, capitão, aí, capitão. Nós. Eu vou me esconder aqui, vai ficar só você a camisa da imagem. Que isso, rapaz. Aqui atrás, Você tem que vamos aparecer mostrar. também, Aproveitando cara. para agradecer os patrocinadores, né, que estão aí com a gente. Aproveita, Marcelo. Os Aí, ó. patrocinadores que acreditam no esporte amador. Não acreditam entendi no o Vasco 98, Almirante. gente. Não entendi. Não entendi o 98. Muito bom, muito bom. Aga é um patrocinador, Marcelo? Água é um patrocinador, consultoria financeira, Gigante Nordestina aí atrás, a rede de restaurantes aqui no Rio. Obrigado, eu, como Marcelo. nordestino, eu tô sempre lá. Bacana, hein? Lavagem, também nosso apoiador. Você é da onde? Facility. Eu sou de Salvador, Bahia. Show. Tractor, nosso fornecedor de material esportivo, e o Pavão Azul, bar de Copacabana, melhor patanística do Rio de Janeiro. Você sabe que eu comi, foi segunda-feira, eu e o Rodrigo morei na Almeida, Bahia também, comemos uma patanisca lá no Pavão, muito bom, né, Rodrigo Bahia. Almeida? Muito Pra bacana. comer, ninguém me convida. Pra comer, ninguém me convida, capitão. Acarajé. Gosta de acarajé? Brincadeira, Capitão, agora é o seguinte, capitão. Acarajé. Encerramos a enquete e confiscamos o celular. Não quero ver, Falando capitão. meu celular. Capitão, Cadê meu você celular? deu a ordem, nós cumprimos. Homem peruca, Quero seu ver agora. celular foi confiscado pela Tá nervoso, justiça. ó o dedinho. Vai lá agora no plantão judicial e entra com a liminar pra você resgatar seu celular, peruca. Ué, outra vez ele falou que o cara ia ganhar Aqui, com ó, não, 30%. tira. Ele tá olhando no celular. Agora tá tentando ver no celular. ó. Relógio, Tentando- olhar no relógio. Stacy Lemos. Produção, encerramos a enquete. Stacy Lemos é com você. Mas antes de você ler, não deixa. Mas eu não vou ele poder ver. chutar? Vai poder chutar. Agora Por que último tu foi lá aqui. no- Só Capitão, não vai me chutar na aqui, né? no chuto capitão, que o capitão tem franca recuperação. Tô voltando ainda, calma. Capitão, na sua opinião, quem foi que ganhou a enquete, que venceu a enquete?
E com quantos por cento? Vamos lá. Quantos Léo por cento? Jardim, Andrei Opec. 40% Léo Jardim. 40% Léo Jardim. Homem peruca, no escuro! Rodrigo Almeida, ele tá dando chute no escuro. Quem ganhou a Tá enquete, nervoso a peruca? mãozinha. Calma aí, deixa eu Zé, Ele tá olhando- 45. 45, capitão 45. Léo Jardim. Aham. Léo Jardim. Vamos lá? Vamos lá, peruca. 62%. 62%. Ih, cara. Marcel, sua opinião. Próximo. Léo Jardim, com Eu quanto? vou próximo. Você até... Apesar de eu ter votado no Léo Peck para dar uma moral para ele, eu vou de Léo Jardim 70%. 70%. Eu vou chutar aqui. Léo Jardim, 55, hein? 45, 70, 72, você falou, peruca? 62. 62. 62, eu 55, Marcel 70. Você, Stacy, chuta. Ih, tá olhando no relógio. Gente, Agora já o é. gostinho da vitória é algo que eu preciso agora compartilhar com vocês, que ele tá só com o dedinho aqui na mesa, ó. Nervoso demais. Chuta. Dessa vez, ele obviamente errou. Ele demorou pra chutar hoje, né, gente? Vocês perceberam, né? Demorou. Claro, porque a gente aqui, eu e o Zé, já, ó, rápidos no gatilho. Então, todo mundo errou. A única coisa que todo mundo acertou foi na escolha do Léo Jardim. Porém, a porcentagem todo mundo errou. Vamos lá. Léo Jardim, 80. com 76%, liderou. Mostra a cara do peruca. 76%? Meu Deus. Ele chutou 62, Stacy. Quem ganha quem chega mais perto. né? Rapaz, olha só. 62, peruca, para 76%. O brilho dele foi embora. Tá na mais dinheiro. Tá na Só mais se fazer uma dinheiro. pesquisa Stacy, dessa quem aí, foi né, segundo? das torcidas, né? O brilho dele indo embora, gente. Gabriel Peck com 20% e o Andrei com 4%. Só? Ok. Então, Léo Jardim, a galera que estava em casa também concordou com a maioria da galera aqui do Caldeirão Vascaíno. E agora, peruca? Vasco e Palmeiras no Maracanã, sem pensar, peruca. Quanto que vai ser o jogo? 2-0 Vasco, Zé Fernando, pra torcida vascaína fazer uma festa muito bonita e todo mundo sair do estádio cantando. Aqui no Caldeirão Vascaíno é assim, ó. O torcedor foi e falou 2-0. Mauro Capitão Galvão, opinião técnica. Vasco e Palmeiras, capitão. É jogo difícil, né, Zé? O Palmeiras é um candidato ao título, né? Uma equipe muito forte, excelente treinador, um trabalho que já vem há 2, 3 anos aí, dando certo, muitos títulos. Mas eu acredito que o Vasco vai ganhar 1-0. 1-0. Marcel Dantas. Vou de 3-0 logo. 3-0, Já Marcelo? todo mundo sair de lá. Eu não vou estar nesse jogo, infelizmente, vou estar viajando, mas espero que meus amigos fiquem ali comemorando muitas horas depois. Ô Marcel, Isso aí. eu só vou torcer pra uma coisa, pra que Zé Fernando não coloque o pé no Maracanã no próximo domingo. Porque, olha, Marcel, é um grande pé frio, Zé. Vai a uns 3 jogos do Vasco no ano. E sempre que vai, chega triste em casa. Vasco 2-1. Vasco 2-1 domingo. E, homem peruca, E fica em casa, hein, Zé? Lembra daquela hashtag, Zé? Fique em casa? Olha aqui, Vale pra você ainda, Olha hein? aqui, só pra você saber, tá? Antes eu vou passar na sua casa, porque você já convidou pra fazer o churrasco, né? Eu vou passar na sua casa 2h30 da tarde, tá bom? E depois eu vou pro Maracanã. E, ó, eu vou no camarote, sabe de quem, homem peruca? De quem, Zé Fernando? Depois você... De quem, Depois Zé você vai adivinhar. Mas tudo bem. quem, Zé Fernando? Depois você vai adivinhar. Vamos lá. Stacy Lemos, quanto que vai ser o jogo? Meu palpite também é 2-0, mas tem uma galera aqui falando 3-0 também, hein? Que bom, hein, O pessoal Marcel? tá Já animado. acertei bom. o primeiro. Se eu acertar o placar também... Eu vou no camarote do Leandro da CAB, peruca. Depois eu vou te apresentar o Leandro, um grande empresário, está sempre ajudando as pessoas. Ele vende cestas básicas e também outras cestas de Natal, cesta de alimentação, enfim, lá em Duque de Caxias. Um grande abraço, Leandro. Estou lá domingo no teu camarote, hein, peruca? Camarote do jeito que você gosta, com tudo. Cachorro quente, biscoito Globo, Doritos, batata Zé Ramos, Fernando, do jeito que você gosta. Olha, eu adoro comida, você sabe que não pode brincar comigo com comida, mas olha, Zé, jogo do Vasco, me desculpa, eu não tô nem aí pra comida, eu quero ficar no meio da galera, eu quero é ficar lá no setor sul, abraçado com o torcedor vascaíno, comemorando com o torcedor vascaíno. Camarote, dia de jogo pra mim, ó, tô passando.
Então, beleza, por Stacy, quanto que vai ser o jogo? 2-0. 2-0. E a galera Guilherme falou que só dá o palpite dele quando eu dou o meu, porque ele falou que eu acerto todas. Olha só, Peruca. Não tem jeito, hein? Não tem jeito. Quando a Stacy aparece, Peruca, não tem jeito. O que acontece, Zé A Fernando? audiência, capitão, sobe. Olha o capitão aí, Peruca. Como que é, capitão? Agora que tá no Lá em close. cima. Que isso? Lá em cima, não tem jeito. Relembrando a você, mais uma vez, domingo, 16 horas, Vasco Palmeiras, no Maracanã. A justiça foi feita. Marcelo, um abraço. A casa é sua. Quando você quiser retornar, estamos aqui. Aqui é de Vasco para Vasco, não tem jeito. Valeu, obrigado, pessoal, pelo convite. Sempre bom falar de Vasco, né? É um prazer. E falar um pouquinho do futebol americano. Fico tentando catequizar as pessoas. Quando os jogos voltarem e a gente estiver jogando, eu vou chamar vocês para Claro! presentes no estádio, hein? Vamos fazer mesmo. uma gravação lá. Mas, independente disso, eu vou mandar para vocês também os melhores momentos para vocês colocarem aí para o pessoal acompanhar. Criar aqui um vínculo maior do pessoal com o futebol americano. E quem ainda não segue a gente, Instagram, Vasco Almirante, Twitter, Vasco Almirante, Facebook, Vasco Almirante e a loja www.vascoalmirante.com.br. Valeu, galera. Beleza pura. Stacy, um beijo, até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais uma vitória do Vascão no próximo domingo. Mais uma vitória, se Deus quiser, gente. Já vamos ficar aqui conectados. Vamos orar para esse time ganhar no próximo domingo. Grande beijo para vocês aí de casa. Obrigada pela presença, pela companhia de toda semana. Vocês aqui, figurinhas carimbadas. Não posso deixar de mandar um beijo para minha família maravilhosa, né? Que está sempre aqui assistindo. Então, um beijo para todo mundo. Beijo para todos vocês. Aline, Guilherme, Carlos, a galera toda, Edilson, todo mundo. Rodrigo Almeida, que está aqui perguntando a beça no chat. Grande beijo para você também. Então, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Beijo. Boa semana. Stacy, anota na sua agenda, em 28 de abril, lá na Siqueira Campos, 143, Teatro Claro Rio, Rodrigo Almeida e Ellen de Lima. Peruca, um abraço, até a próxima terça-feira, com mais uma vitória do Vasco no domingo. E o churrascão nesse domingo, Peruca, como é que tá, hein? Fala pra mim, como é que tá? É isso, Zé Fernando. Eu espero, né, que a gente saia com uma grande vitória aí no próximo domingo lá do Maracanã, que a nossa torcida faça mais uma vez uma grande festa, disso eu não tenho dúvidas, né? A torcida mais uma vez vai fazer uma grande festa, mas eu torço para que ela saia também comemorando mais 3 pontos nesse campeonato aí e a liderança isolada, quem sabe, Zé Fernando? E aí, na próxima terça-feira, estaremos aqui novamente no Caldeirão Vascaíno, podendo comemorar junto com o torcedor. É isso, Zé. Mauro, um abraço, boa recuperação. Para quem não sabe, o Mauro passou por uma cirurgia, mas agora já está aqui nos nossos estúdios, graças a Deus. Um abraço, uma boa vitória no domingo e até a próxima terça-feira, Capito. É isso aí, Zé. Grande abraço. Feliz de estar com vocês novamente. Queria agradecer ao Marcelo, né, pelas camisas, aí, pela lembrança e dar os parabéns aí pelo teu trabalho no futebol americano. Continua lá firme. E boa sorte para o nosso Vascão, né, nesse jogo contra o Palmeiras. Tomara que o Vasco continue com a mesma vontade, a mesma intensidade, né, uma equipe guerreira, que o Vasco precisa jogar sempre assim, no limite. Um abraço. Marcel, a gente tem uma tradição aqui no Caldeirão Vascaíno, sempre quando o Vasco ganha na rodada, que a gente está feliz, a gente encerra o nosso programa com casaca. E você, como é o nosso convidado de hoje, a gente não pode ficar em pé, né? A gente sabe que o casaca tem sempre que ser de pé, porém, senão vai sair todo mundo aqui do quadro, não tem jeito. Então, Marcel, é com você. Um abraço, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Eu sempre encerro assim, vou passar para o Marcel. Se você for Vasco, Deus te abençoe. Se você não for, Deus te perdoe. É com você, Marcel. Vamos lá. Atenção, atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Valeu, galera!